é porque o rico, o pobre, não importa, ele acha que ele é uma coisa, só que na verdade ele não é nada daquilo que ele pensa que de fato é. Léo Marcondes é ex-atleta e treinador financeiro que transformou quedas em combustível para recomeçar. Depois de perder tudo, criou sua própria metodologia e hoje inspira milhares de pessoas a conquistarem liberdade financeira com propósito, fé e disciplina. Seja bem-vindo, Léo Marcondes. Existe um equilíbrio perfeito na vida, só que esse equilíbrio perfeito se dá pelo desequilíbrio. É igual à perfeição. Qual que é a perfeição? A perfeição é a imperfeição. Você precisa ter as atitudes na sua vida para mudar, senão você volta a ser refém da sua vida. E aonde está a felicidade? É no dinheiro? Dependendo do contexto, as pessoas estão tão travadas nos ciclos delas que elas precisam de um empurrãozinho. E aí o sábio olhou para o aprendiz e disse o seguinte: às vezes na tua vida, a única coisa que tu tem que fazer para mudar é matar a vaca que tá te mantendo na zona de conforto. E aí, às vezes, quem tem que matar a vaca não é a pessoa, é o sábio, é o empurrãozinho. Você tem que aprender a lidar com a frustração, tem que aprender a lidar com o medo, tem que aprender a lidar com o nervosismo. Você não pode se deixar levar por um erro que você comete, que é o que muitas vezes acontece com as pessoas hoje em dia. Só uma pessoa que sofre fica tomando refrigerante o tempo inteiro. Só uma pessoa que sofre muito é uma pessoa muito brava. Essa pessoa, ela tá sofrendo demais. E isso não tem a ver com a condição financeira da pessoa. Tem a ver com o que ela pensa sobre ela mesma. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um super episódio? E esse é super, viu? Porque nosso primeiro vlog, a gente mirou e pegou, assim, 5 segundos dele no palco do evento. E olha quem tá aqui hoje com a gente. Ele está aqui, ele veio. Tá vendo? A mãe tá importando o povo, hein? Tá ficando bom esse negócio. Tô gostando, viu? Olha, é aquela história, né? Tudo que a gente pensa e coloca em prática acontece, materializa. Então, cada vez eu fico mais feliz porque se a gente for fazer um episódio para falar disso, a gente tem várias situações que só de mentalizar, de viver, deu certo, né, meu bem? Exato. Bom, se você chegou até aqui pela base do nosso convidado, seja muito bem-vindo. Se achegue, aproveita, já se inscreve no nosso canal. Estamos querendo a plaquinha de 100 mil e para isso acontecer, a gente precisa da sua ajuda. Eu podia estar pedindo um Pix, mas como eu ainda não estou pedindo, por favor, só se inscreve, colabora com a gente. Esse conteúdo chega para você de graça. Em contrapartida, você só curte aí, comenta, se inscreve no nosso canal. É isso? Você não vai pedir? Vou pedir. Então peça. Tá tão bonitinho o seu pitch que eu tava esperando. Gente, eu garanto pra você que essa aqui, ó, é a única dedada que não dói, tá? Você pode dar a dedada sem medo, não vai cair o dedo, não vai tomar choque, mas o YouTube vai reconhecer o nosso trabalho e vai entregar a gente pra mais pessoas. E o que eu peço pra você também é um mínimo de um comentário. Fala de onde você tá assistindo esse episódio, por que você chegou até aqui. Isso ajuda muito, a gente vai lá, te responde e ajuda muito o YouTube a entregar o nosso conteúdo pra mais pessoas. Bom, eu acho que é mais do que primordial a gente reforçar, a gente falar sobre fé, falar sobre saúde, falar sobre dinheiro, falar sobre riqueza e nada melhor do que hoje ele estar aqui conosco. Seja bem-vindo, Léo Marcondes. Uma honra estar aqui com vocês, estou muito feliz. Fazia tempo que eu não vinha para São Paulo, aqui para Atibaia, e de verdade eu tenho certeza que nós vamos agregar o máximo que a gente puder para essa galera que está aqui nos assistindo. Exatamente. Bom, Léo Marcondes é ex-atleta e treinador financeiro que transformou quedas em combustível para recomeçar. Depois de perder tudo, criou sua própria metodologia e hoje inspira milhares de pessoas a conquistarem liberdade financeira com propósito, fé e disciplina. É isso mesmo? Perdeu tudo? Digamos que isso aí é aquilo que a gente tem que dizer assim ali para ficar de uma forma entendível, né? Mas isso é a base, vamos dizer. Eu entendi na minha vida que 4 pilares são essenciais para qualquer pessoa viver uma vida verdadeiramente feliz. Quais são esses pilares? Fé, saúde, dinheiro e relacionamentos. Qualquer pessoa que tenha fé, saúde, dinheiro e relacionamentos equilibrados em abundância vai viver uma vida plena. Então, a base de tudo aquilo que a gente faz hoje é nesses 4 pilares. Aí vem a primeira questão. Por que o dinheiro primeiro, né? Léo, treinador financeiro, porque o dinheiro é o pilar mais debilitado da sociedade brasileira.
Então, as pessoas, elas aprendem sobre relacionamento. Bem ou mal, mas elas aprendem ao longo da vida. Que é importante você ter amigos, é importante você, né, se relacionar. Sobre fé. Tem um contato religioso muito forte na família, no bairro e tal. Tem um contato com a fé. Sobre saúde, até se fala sobre isso. Praticar um esporte é importante. Agora, quem fala sobre dinheiro na nossa vida? A gente vai aprender a falar sobre dinheiro com 20, 30 anos de idade, às vezes. Quando tem cartão de crédito, quando já está pagando juros, quando já fez empréstimo, quando já financiou a casa própria, que era, né, o sonho. Então, o dinheiro é o pilar mais debilitado da sociedade brasileira. Por isso, eu começo pelo dinheiro, fazendo as pessoas se organizarem, criarem um plano para sua liberdade, se estruturarem. E aí, junto com isso, a gente vai equilibrando os outros pilares. Porque a verdadeira felicidade está no conjunto dos 4. Fé, saúde, dinheiro e relacionamentos. Mais ou menos isso. Quando a gente fala de pilares, a gente já parte do princípio de arquitetura, de harmonia, de estarem todos equivalentes para dar um suporte, uma sustentação, né, na questão da nossa estrutura, de como vai viver a vida aqui, ou seja, na parte de engenharia, a estrutura da construção. Sempre existe desníveis em algum pilar, ou em 2, em 3, tudo depende de cada pessoa. Você atribui isso a quê? Eu atribuo isso à vida. A vida, ela é o desequilíbrio. A vida, se for analisar, existe um equilíbrio perfeito na vida. Só que esse equilíbrio perfeito se dá pelo desequilíbrio. Você olha uma floresta e você vê que tem árvores morrendo e árvores nascendo. Isso é desequilíbrio que traz o equilíbrio perfeito. É igual à perfeição. Qual que é a perfeição? A perfeição é a imperfeição. O que faz a gente nós sermos tão perfeitos? As nossas imperfeições. O fato de um olho ser um pouquinho mais fechado do que o outro, o fato de ter uns furinhos na pele, as nossas cicatrizes. Isso faz com que nós sejamos perfeitos. Só que hoje em dia as pessoas, elas não estão mais buscando a verdadeira perfeição, que é apreciando as imperfeições. As pessoas querem uma perfeição mecânica, uma perfeição artificial. E a perfeição artificial, ela não é real. Uma hora ou outra, aquilo ali a pessoa vai perceber que não era aquilo que ela queria. Então, no quesito dos pilares, como que a gente observa isso? Sempre na vida, nós vamos ter algum pilar que está mais debilitado que o outro, ou seja, que está mais fraco do que o outro. E isso é normal. Acontece muito com as pessoas, os meus clientes, meus mentorados, que eles estão indignados, porque eu não estou conseguindo cuidar da minha saúde. Pera lá, mas como é que está teu faturamento? Ah, estou faturando o dobro do ano passado. Cara, é normal. Quando você está faturando muito mais, é normal que você deixe de lado, de repente, o pilar da saúde, ou esqueça um pouquinho do pilar da fé. Só que você tem que fazer isso de forma consciente. Então, eu tenho que reconhecer que eu estou bem no dinheiro e tô mal na saúde. Para quê? Assim que a minha prioridade tem que ser voltar a equilibrar. Assim que eu perceber que eu tenho uma brecha, eu volto a equilibrar os pilares novamente. O problema é a pessoa estar desequilibrada e inconsciente. É a pessoa estar gorda e não estar percebendo que está gorda. É a pessoa andar com um monte de gente fofoqueira e não perceber que aquelas pessoas são tóxicas. É a pessoa estar, sei lá, sem pagar o imposto e não estar percebendo que ela está se metendo numa furada. Então a inconsciência é o grande problema, não o desequilíbrio. É porque a gente sabe, né, que existe um desequilíbrio. Não tem como você ser completamente equilibrado em tudo. Claro. E eu acho que isso é saudável, ser dessa forma. Igualzinho você falou. É legal conversar com vocês, atletas, tá? Aí eu vou puxar, porque vocês sempre tiveram na vida um objetivo. São determinados a fazer algo. Então, na época, eu quando criança fazia judô, por exemplo, que eu achei que um esporte muito bom, o Murilo fez também, foi muito bom para aprender algumas coisas. E eu vejo que no esporte, todo mundo que sai do esporte, vira mentorado, ou vai para um caminho, cara, consegue uma alta performance no que está fazendo. Porque vocês sabem como que é. Você jogava bem todo dia? Não, absolutamente. Na maioria das vezes jogava mal. Então, o atleta, ele sabe disso. Ele sabe que ele é capaz, pô, mas aquele dia não deu. E o ser humano, às vezes, está se cobrando demais, principalmente se comparando ao outro. É que, assim, o esporte, ele ensina porque tudo que nós formos fazer que tem um resultado, nada mais é do que um esporte. Montar uma empresa e fazer uma empresa faturar é um esporte. Você tem regras, você tem regras, você tem fases, você tem que ter algumas características e habilidades a desenvolver. Se você for, por exemplo, fazer uma palestra, é um esporte. A arte de dar palestras é um esporte. Tudo é um esporte. E o esporte que nós conhecemos normal, futebol, vôlei, judô, arte, tudo isso são escolas para a vida. Porque, sim, é perfeitamente aquilo que a vida é. Você tem que aprender a lidar com a frustração, tem que aprender a lidar com o medo, tem que aprender a lidar com o nervosismo. Você não pode se deixar levar por um erro que você comete, que é o que muitas vezes acontece com as pessoas hoje em dia. As pessoas, elas montam uma empresa, quebram, e elas não conseguem abrir outra empresa. Porque quando elas vão abrir outra empresa, elas associam
A quebra da última empresa com a empresa nova que eles estão abrindo. A pessoa está num relacionamento e esse relacionamento dá ruim e ela não consegue ter um novo relacionamento. Ou ela tem um novo relacionamento, mas fica pensando no relacionamento passado. Eu dou um exemplo sempre do vôlei. Vocês devem conhecer vôlei, né? Vôlei, quanto tempo eu tenho para esquecer do erro que eu fiz? Eu tenho 15 segundos. Entre um rally e outro, quando a bola cai no chão, para o cara sacar de novo, manja, eu errei o ataque para fora. O cara vai sacar depois de 15 segundos. E ele vai sacar em mim, que eu acabei de errar. E eu vou ter que passar a bola. Então eu tenho 15 segundos para esquecer completamente o erro que eu cometi e ir para uma nova bola, que é a bola mais importante. Assim são os momentos da nossa vida. Hoje, esse final de semana, tem um restaurante, esse final de semana choveu pra caramba e eu tô deprimido. Meu amigo, segunda-feira tu vai abrir. E segunda-feira a tua cabeça tem que estar que segunda-feira é o dia mais importante e tu tem que esquecer o final de semana. Então, e esquecer não, né? Aprender. Aprender com aquilo que você errou para poder recomeçar de um jeito melhor. As pessoas têm dificuldade com isso e eu vejo que isso é uma carência, inclusive, do próprio esporte, que nem tu disse. Se todas as pessoas praticassem um esporte de alto rendimento, que não significa ser profissional e ganhar dinheiro com isso, mas se todas as crianças já crescessem, né, praticando um esporte com o intuito de ficar boas naquilo, nós teríamos uma sociedade bem diferente. Porque tem condutas que você observa nas pessoas que tu já diz, esse cara nunca praticou um esporte na vida. Tipo, ou dá desculpa, né? É porque eu errei por causa disso. Cara, no esporte tu toma um tapa na orelha se tu fala isso aí. Só que por que tem um funcionário que fica dizendo que eu errei por causa do outro colega ou porque o patrão não sei o que lá? Porque o cara nunca praticou esporte na vida. Então ele é um chorão. No esporte não tem espaço pro chorão. São duas coisas que faltam no nosso país. O esporte, eu acho que ele tinha, por mais que tenha educação física que não serve pra nada, vamos ser bem... É que não é não tem um esporte ali. E a educação financeira. Com as certeza. duas coisas que, cara, isso mudaria. Mas será que querem que mude, né? É onde a gente puxa. Mas isso mudaria. Então, eu vejo muito isso com a galera que a gente entrevista aqui. Todos eles têm um objetivo. Todo mundo vem aqui e fala. Aí a galera da internet fala, lá, o bando de coach, bando não sei o que. Não, cara, todo mundo achou um viés e foi atrás desse viés. E aí o que tá criticando é o que não consegue fazer nada. Esse é o desequilibrado. Esse é o que não conseguiu achar um equilíbrio. Porque ele não consegue dar continuidade em nada. Sim. A principal característica do pobre é que ele fica xingando quem machuca ele. É a principal característica. Porque ele tem que fazer alguma coisa diante de um negócio que não vai servir para nada. Se alguém te criticou, o que adianta? Alguém te criticou, não. Você falou uma coisa que você não gosta. O que adianta você ofender a pessoa? Você está pegando a energia e está colocando a energia na pessoa. Seria muito mais inteligente se alguém falou uma coisa que você não gosta, você simplesmente não fala nada. Porque aí você não gasta energia com alguém que você não gostou. Percebe como é o investimento equivocado? É a característica do pobre, nitidamente. Ele investe a energia dele no lugar errado. Ao invés de investir energia numa solução, ele investe energia no problema, reclamando. Ao invés de investir energia dele pensando sobre o que ele pode fazer de diferente, ele investe energia ofendendo quem falou aquilo que ele não concorda. E aí ele fica cada vez mais pobre por não conseguir aplicar a energia dele no lugar certo, perdendo produtividade, perdendo dinheiro, perdendo amigos, perdendo pessoas. E ele vive nesse loop. E culpa no outro, né? Você vai falando e a gente vai fazendo aquela reflexão, né? E a gente lembra de quem nós éramos antes do podcast. Que é eu e o Danilo para entrar numa discussão, para argumentar, para bater boca, Gente, era um pior que o outro. Hoje, aí você vai vendo a evolução do podcast, o que a gente vai aprendendo. Hoje, a gente deixa você com a sua razão e tá tudo certo. É isso aí. E isso é sinal de inteligência, de evolução total. Porque, pensa, olha só, igual tudo que eu falar aqui hoje, e o que eu digo não é verdade. O que eu digo é aquilo que eu percebi em relação à vida, que eu julgo, no meu ponto de vista, ser a verdade que eu acredito. Mas isso não é a verdade. A verdade, ninguém vai poder dizer exatamente qual é, a não ser as verdades universais, é claro, né? Quando a gente começa a falar de verdades absolutas, aí não tem discussão. Mas agora, por exemplo, que é melhor você ser rico do que ser pobre, é um ponto de vista meu, que já fui pobre, já fui rico e cheguei nessa conclusão. Mas pode existir, pode ser que tenha outra pessoa que já foi pobre, já foi rica e diz, não, eu prefiro que o mundo seja pobre porque vale mais a pena. Muitos dizem isso, né? Então, se alguém discordou, é o ponto de vista da pessoa. Então, é um ato de maturidade entender que não é uma questão de estar certo ou estar errado. É entender que eu tenho um ponto de vista, a pessoa tem outro ponto de vista. E o importante é ser feliz. Eu sou feliz com o meu ponto de vista? Aí a pergunta vem, a pessoa que fica ofendendo quem tem um ponto de vista diferente é feliz? Claro que não, porque quem é feliz não fica ofendendo os outros, pô. Eu aprendi a não aceitar mais o presente, Léo. O Danilo fala essa do presente, agora, é boa, pra explica. mim, assim, se você veio me dar um presente e eu aceitar o presente, você não deixou ele comigo?
Então, a partir do momento, eu aceitei o seu presente e aí, agora a bola tá na minha mão. Então, eu prefiro não aceitar mais. É isso aí. Então, se a pessoa vem falar pra mim, eu não discuto, eu não converso, eu mudo a conversa. É isso aí. Justamente pra eu não ficar aquilo, porque não aceitei. E leva o presente pra casa. Você voltou com ele, entendeu? Você voltou com o seu presente. Você veio com ele e você voltou com ele. Isso aí, meu. E isso não é sobre presentes. Não é sobre presentes. É sobre delicado. ofensas, sobre reclamações, enfim, pontos de vista. É uma dica muito legal, porque a pessoa, principalmente, né, que com certeza muitas pessoas que estão nos assistindo estão nessa fase, que é uma fase de transição. Uma transição de uma vida financeira medíocre para uma vida financeira melhor, uma transição de um emprego que odeia para o seu próprio negócio, uma transição, às vezes, de uma família que está desmotivando para poder sair do país ou sair de casa, não sei. Quando a pessoa está numa fase de transição, é normal que ela seja muito ofendida, que ela seja muito criticada, que ela seja muito atacada. E ela tem que usar essa tua tática aí, que é a do presente. Alguém ofendeu, a pessoa está trazendo o presente. O presente dela é a ofensa, é o xingamento, é o julgamento. Você é livre para pegar o presente para você e ficar com ele e chorar, ou você é livre para dizer, olha, hoje na minha festa você não está sendo convidado, pode levar o presente para casa. E a pessoa vai levar para casa o julgamento dela. Isso é muito poderoso, essa tua estratégia aí. Porque muda a sua vida. Porque Total. antes eu ficava que nem... um problema muito grande que eu tinha, eu não sabia falar não para as pessoas. Então, eu me desagradava para te agradar. E aí isso me corroía por dentro. E eu via que eu não estava te agradando. Sim. Eu estava me desagradando e fazendo mal também para você. Claro. E muito mais para mim, pela atitude que eu estava tomando. E aí a gente vai mudando. E financeiramente, quando montou o podcast, quando eu fechei minha agência, o que eu escutei de pessoas, é louco. É o que vocês tiveram por tanto tempo. É o que sempre... Eu falei, cara, mas então, eu tô indo para uma nova mesa. Eu tô indo fazer uma outra coisa. Não, mas o que é? Porque muitas pessoas não sabem, não entendem, na verdade, o que eu faço. Algumas pessoas próximas a gente, que são os amigos de infância, a galera que conhece o Danilo e a Tabata, que entregava panfleto na rua que tinha uma agência de publicidade. Não o Danilo Tabata que está em outras mesas, conversando com pessoas que também estão em outro lugar, entendeu? Só que hoje vende a inteligência, né? Enfim, é o conhecimento. Pô, se eu chego pra uma pessoa e falo que eu vendo uma mentoria de 50 mil ou eu compro uma mentoria de 50 mil, a pessoa, como assim? Fala, como assim? Existe? Até a gente tava no Clex esses dias conversando, daí, pô, lá custa 400 mil pra você fazer parte. Pô, se eu falo pra determinada pessoa que isso custa 400 mil, a pessoa acha que vai fartar. É uma loucura. Porque ela não tá nesse mundo. E muitos amigos meus ficavam, cara, isso não existe. Imagina que o Léo vende mentoria e curso e tá milionário. Senão qualquer um ficaria. É o que eu mais escutava. E eu não aceito mais isso. Eu falo, ok, essa é a sua opinião. A minha é diferente porque eu tô na outra mesa. Eu tô vendo a mesa da reclamação e eu já passei dessa fase. É isso aí. E você era da fila que reclamava, né? Caramba, não acreditava também. Até pingar na minha conta. Não, isso que assim é legal. Mesmo. Eu queria que você falasse sobre ciclo autopoético. Oh, legal, esse assunto é interessante. Porque, querendo ou não, as pessoas vivem esses loopings e às vezes não se dão conta e não sabem o que fazer ou como agir para dar uma quebra. Legal. Bora aí por aí? Isso surge, tipo assim, do fato da pessoa começar a ficar incomodada por perceber que tudo aquilo que aconteceu uma vez, duas, três, se repete constantemente. Às vezes é com o peso corporal, às vezes é com o marido, com a esposa, com o filho, às vezes é com a conta bancária. O imprevisto. Eu tô emagrecendo, aí acontece um imprevisto que eu tenho que fazer uma viagem, eu engordo tudo de novo. Eu tô guardando dinheiro, aí dá uma doença na família, eu tenho que gastar com a família e eu volto até a conta bancária zerada. Eu tava quitando todas as dívidas, agora eu voltei a me endividar. Isso acontece, o ciclo autopoético é justamente esse ciclo repetitivo constantemente. Eu vou desenhar ele aqui, imaginando como que funciona. Pensa que a nossa cabeça, isso é uma teoria real, tá? Do Maturana e do Varela, são dois chilenos que criaram esse conceito, estudaram esse conceito, que parte do princípio de que uma própria célula, ela não se reproduz sozinha. Aliás, ela precisa de dois elementos para se reproduzir, o lipídio e a proteína. Só que a célula não consegue, para se reproduzir, buscar o lipídio e a proteína no ambiente externo. Ela não consegue, por exemplo, sair daqui de dentro e buscar os alimentos fora dela para conseguir se reproduzir. Então, o que a célula faz? Ela mesma produz o que é necessário para poder seguir repetindo o seu ciclo de sobrevivência. Nós somos feitos de células. Então, isso se transfere para todos os aspectos da nossa vida. Então, na nossa vida, nós somos responsáveis por criar os diversos ambientes e momentos para que as circunstâncias se repitam. Então, desenhando. Imagina que nossa cabeça é como se fosse uma montanha. E nessa montanha está chovendo. O que é a chuva? São as experiências da nossa vida.
Na nossa vida acontecem experiências. Chove, 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 chove. Beleza. Chega um determinado momento que começa a chover muito em um lado da montanha. Nesse lado da montanha que choveu muito, corroeu a pedra e se formou um pequeno riacho. O que acontece a partir do momento que a pedra foi corroída? Acontece que toda a chuva é canalizada naquele riacho. Portanto, tudo que acontece na minha vida, vamos imaginar as experiências, correm por aquele fluxo. O meu cérebro se acostuma com esse fluxo. Por quê? Porque é o mais confortável. Por mais que seja uma situação desafiadora, para a nossa cabeça, que já lidou com aquela situação várias e várias vezes, é o padrão, é o normal. É mais difícil, por exemplo, a pessoa pergunta assim, é mais fácil ou mais difícil morar no Brasil ou nos Estados Unidos? Para algumas pessoas é impossível morar nos Estados Unidos. Por quê? Porque o rio dela só sabe morar no Brasil. Então, é óbvio que nos Estados Unidos a vida é mais fácil. Tudo vai ser mais fácil nos Estados Unidos. Trabalho, ganhar dinheiro, tudo é mais fácil. Só que por que a pessoa não consegue, por exemplo, ter essa experiência fora? Porque dentro da cabeça dela tem um riacho que diz, você só sabe morar no Brasil. E por incrível que pareça, é exatamente assim. Aí o que acontece em determinado momento? Que a pessoa começa a olhar para esse riacho e diz, eu não estou feliz com o que está acontecendo. Por quê? Porque eu ganho dinheiro, eu perco tudo. Porque eu caso com uma mulher, a mulher me trai, eu caso com outra, a mulher me trai de novo. Eu caso com outra, a mulher me trai de novo. E os meus amigos me traem, eu sou um traidor. Tu pega casos absurdos, tu pega casos, por exemplo, de crianças que eram machucadas pelo pai. Aí essa criança encontra um marido que machuca ela. Aí ela termina porque o cara tá machucando ela demais. Aí ela casa com outro cara que machuca ela novamente. É um ciclo infinito. Aí a pessoa começa a sofrer e ela vive nesse meio. Aí vem a pergunta, como que eu faço para romper esse ciclo autopoético? Eu preciso criar um novo rio. Eu preciso fazer com que a minha montanha tenha uma nova rachadura, uma nova erosão para que o rio flua do outro lado. E aí vai vir a pergunta, como que eu faço isso? Com novas experiências. Quando tu se abre para o novo, imagina que está chovendo na montanha, tudo está fluindo para cá. Quando tu faz chover mais, ou tu dá uma chuva de pedra, ou dá neve, tu se esforça para ter novas experiências, a chuva não é obrigada a vir só para esse lado, ela começa a ir para o outro lado também. E aí tu entra em um novo ciclo. Agora, se libertar de todos os ciclos, talvez seja possível, mas daí é uma conversa muito mais profunda. Mas o grande sacada aqui para quem está nos assistindo, é mudar os ciclos. Eu tenho um ciclo, por exemplo, que toda vez tinha, né? Quando eu era mais jovem, que todo o dinheiro que eu ganhava eu tinha medo de perder. Esse era o meu ciclo. Toda vez que eu ganhava uma grana boa, eu ficava com muito medo. Por quê? Porque eu já tinha perdido. Então, qualquer dinheiro que eu visse, eu ficava ansioso, ficava nervoso. E aí, o que acontece ao longo da vida é que você muda o ciclo. Hoje, todas as vezes que entra um dinheiro para mim, eu fico como? Fico querendo investir. Então, o meu ciclo hoje é um ciclo que pensa nos investimentos. É um ciclo totalmente bom? Não, talvez eu mude esse ciclo mais para frente. Mas é importante a gente ter essas novas experiências para abrir várias rachaduras na nossa montanha, para que a gente não fique preso em um ciclo que é indesejado, que a gente não gosta. Essa é uma forma bem lúdica de explicar o que é a autopoiese, que é muito interessante estudar esse assunto. É demais. Eu viajo e já tinha feito associação já a respeito de... Eu queria dar trabalho para o editor, né, na verdade, para fazer vários cortes, porque daí eu poderia falar sem polidez e você ir na minha de quem que eu estou fazendo a associação. Mas exatamente, negócios onde foi passado para trás, foi traído, relacionamento, então foi assim, cerca de 40 anos da vida só tendo essas dores. Pessoas também com casamentos já rompidos, que daí a gente brinca e atribui e fala assim, nossa, aquela pessoa tem o dedo podre. Isso, exatamente. Parece que muda a pessoa, mas as histórias... São as mesmas. São as mesmas. E é complicado partir desse padrão de quebra. Só que quando você vira e fala assim, viva uma nova experiência, a gente que estava com o mesmo carro há 11 anos, né? 11 anos com o mesmo carro? 11 anos com o mesmo carro. Aí a gente, não, porque nunca é necessário trocar o carro. A gente sempre porque fala, tá me atendendo, não precisa. Tá tudo bem, não precisa. E eu e ele. Aí foi o Zé André que veio aqui, não foi? Foi. O Zé André veio aqui e ele falou alguma coisa de você viver uma nova experiência. Por que você não faz um test drive? Vai na loja. Do nada, eu e o Danilo olham um pro outro. Vamos na loja? Ele falou, não vou. Eu fiquei brava, né? Por quê? Porque o Murilo não tá junto. O Murilo é doido por carro. Então, quando a gente for ver, a gente vai levar ele e vai estar com a gente. Vamos levar ele. Dito e feito. Entramos na loja. No dia. Vimos o carro. A gente perguntou o que a gente queria. O cara falou assim, exatamente o que você quer, entrou aqui hoje. Hoje. Nem lavou. Eu falei, deixa eu ver. Você quer? Pum. Tô a chave. O que aconteceu? Pegamos o carro. É. Ou seja... Não estava no script, não estávamos vivendo aquela mesma coisa, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas você tem que deixar o novo chegar.
E as pessoas, elas não deixam o velho ir embora e automaticamente não chega o novo, né? E existem as crenças também na cabeça da galera. O jeito que você falou foi bem, vamos assim, sucinto, didático e rápido. Mas tem a crença, que as pessoas têm que quebrar certas crenças, porque ela vive o mundo cíclico da família dela, do que aconteceu com ela. Porque eu não vou casar de novo, porque eu fui traído. Veio uma moça aqui, cara, e ela teve um problema de separação, o marido deixou ela com a criança que tinha, acho que tá com 2 meses, se eu não me engano, 4 meses. Foi a mesma coisa que ele fez, que aconteceu com a mãe. Idêntico. E se eu te falar que ela que causou essa separação? A pessoa, isso é pesado às vezes para algumas pessoas de aceitar, mas a pessoa muitas vezes, ela tá, por exemplo, com um parceiro, uma parceira que é super pacífico. Uma pessoa super do bem, super tranquila, uma pessoa que não se estressa com nada. Só que essa pessoa, ela foi criada num ambiente onde as pessoas maltratavam ela. Então, essa pessoa, ela dá um jeito de irritar a pessoa tanto a ponto dessa pessoa deixar ela sozinha. Ela cria essa separação para poder assumir o papel de vítima, porque no ciclo autopoético dela é que ela é uma vítima. Coitadinha de mim, sempre me abandonam. Então, ela dá um jeito das pessoas abandonarem ela. Todo mundo tem um amigo que é assim. Um amigo que se sente, ou tinha pelo menos, né? Eu tinha amigos assim. Aquele amigo que se sente excluído, quando tu tenta incluir ele, o cara é insuportável. Ele não cala a boca um segundo, não para de falar bobagem, é uma pessoa inconveniente, é uma pessoa desagradável. Ele está sendo desagradável e inconveniente justamente para ser excluído. Ele quer inconscientemente ser excluído porque o ciclo autopoético dele, ele tem que ser a vítima. Então ele tem que dizer para todo mundo, meus amigos não me querem, coitadinho de mim, me deixam sempre sozinho. Ninguém me chama pra nada. Ninguém me chama pra nada. É ele que cria isso. E às vezes é por isso que nunca tem amigo, né? Vai tocando a mesa. Claro. Ele não muda. Claro, ele não muda. Ele não recebe novas informações para mudar. E aí vem o ponto, a reflexão é, qual que é o ciclo autopoético que nós estamos vivendo? O que na nossa vida está se repetindo constantemente? Essa é a pergunta que o ouvinte aqui quem está nos assistindo tem que se fazer. Tá, eu já detectei e eu ainda não consegui Tu vai resolver. ter que... E o teu foco vai ser o quê hoje, então? Tu vai chegar em casa. Hoje à noite fazer uma lista. Que experiências novas eu posso promover na minha vida para que isso que se repete mude? Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a pessoa tem um ciclo que se repete constantemente de má administração financeira. Dando um exemplo, tá? O que eu posso fazer... Tem bola de cristal? Aí, ó. A gente... Pronto, tá escrito aqui, ó. Pum. O que eu posso fazer para... O que eu posso ter de novas experiências para romper esse ciclo? Bom, conversar com pessoas que se organizam muito bem financeiramente. Só que olha que interessante. O teu ciclo autopoético de não saber se organizar financeiramente pode ser tão forte que quando tu se encontrar com alguém que entende sobre dinheiro, é capaz de tu não falar com as pessoas sobre dinheiro. Tu não vai entrar nesse assunto. A pessoa, por exemplo, que tem um ciclo autopoético de essa questão de ser excluído, né? De que ninguém me ajuda. Tem aquelas pessoas, ninguém me ajuda, eu sempre estou sozinho. Aí essa pessoa está com uma dificuldade em determinada área e ela tem uma oportunidade de fazer um treinamento sobre essa área. E o treinamento é na cidade dela, o ticket cabe no bolso dela, só que ela não aproveita a oportunidade. Por quê? Porque se ela aproveitar a oportunidade e for para o treinamento, ela não vai mais poder dizer que ninguém ajuda ela. Ela deixa escapar a oportunidade de propósito para que ela continue com o papel de que ninguém me ajuda. Vou te dar um exemplo idiota, mas é meu. Então, posso dar. Pronto, você já virou e falou que é idiota. Não, mas o exemplo é idiota. Quando a gente tava com o podcast, eu falei pra você, estamos há 4 anos. A hora que o podcast começava a tracionar, Léo, me dava com problema financeiro, eu olhava pra agência de novo, largava o podcast de lado, voltava pra agência porque era uma segurança financeira. Há 1 ano, eu resolvi não olhar mais e fechar a agência. Cara, financeiramente... O que tu fez? Tu mudou a experiência? Financeiramente é mais difícil? E ficou batendo na porta. E batendo, está batendo na porta. Continua, tal. E a gente a partir de agora a gente vai viver diferente. Falei, agora eu quero 2 episódios por semana. Porque eu preciso viver outra experiência, porque aquela me puxa de volta. É isso aí. Toda vez, parece um imã. Ela me traz de volta para aquele erro. É a rachadura da montanha. É isso aí. Por exemplo, a gente gostava de beber, né? E bebia sempre bem. Hoje eu não bebo mais tanto. É um vinho, uma cerveja, não sou... Antigamente isso aqui era podcast gravando, eu sou patrocinado por uma cervejaria e eu não tomo mais a cerveja aqui. Ótimo. Aí eu comecei a sair. Eu comecei a ver pessoas alcoolizadas. E começou a me incomodar. Eu falava, eu era essa pessoa. Isso me incomodou, porque eu era aquele cara que não ia embora da casa dos outros.
que ficava tomando até acabar a última cerveja, acabava, ligava pra pedir mais. Tinha a saideira, Entendeu? Entendeu? E aí eu vejo essas pessoas, eu falo assim, eu era esse tipo, então eu consegui me identificar por não ser mais. Mas se eu não tivesse, eu e a Tabata juntos, o ambiente te puxa de volta pra voltar a ser essa pessoa. Com certeza. Porque, de novo, a rachadura é forte na montanha. Então tudo vai levar para aquilo. Tudo vai te levar a viver sempre aquilo que você está acostumado a viver. Porque pensa que pro teu cérebro é fácil isso. É simples eu perder uma oportunidade. Eu já perdi tantas, então eu vou dizer não de novo. Ao invés de eu ter coragem de aproveitar uma oportunidade, dizer sim e avançar, é mais fácil para minha cabeça eu fazer aquilo que eu sempre fiz. Que é deixar a oportunidade passar e dizer que eu sou vítima da sociedade. E dizer que é nada dá certo pra mim. Que nada dá certo pra mim, que ninguém me ajuda, que eu sou coitadinho, porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, ninguém me ajudou quando eu precisei. Isso é bem interessante. É muito interessante. Isso é muito legal para quem tá assistindo, seja você empresário, empreendedor, quer começar o seu negócio, até SLT. É bom você entender que às vezes a pessoa tá vivendo uma vida que ela merece muito mais, mas ela mesmo não aceita. Não, te falo, isso eu digo com todas as letras. No meu ponto de vista, 99% das pessoas, 99,9% das pessoas vive presa numa ilusão. Porque tem uma pesquisa, né, que fala que acho que 80%, 82% dos problemas que a nossa cabeça cria, eles nunca vão acontecer. Não existe. Nenhum problema, na verdade, existe. Se nós quisermos ir mais a fundo nisso, mas vamos fundo mesmo, né? Mas eu digo que 99,9% das pessoas vivem uma ilusão, é porque o rico, o pobre, não importa, ele acha que ele é uma coisa, só que, na verdade, ele não é nada daquilo que ele pensa que de fato é. E aí, isso confunde ele. Olhem o ciclo de vocês. Tenho certeza que vão ver pessoas. Vocês vê pessoas que têm um monte de dinheiro, mas são pessoas, por exemplo, que têm uma alimentação péssima. São pessoas que, por exemplo, brigam, são agressivas, são pessoas estressadas. Instáveis psicologicamente. O que é uma pessoa estressada, agressiva, uma pessoa que come um monte de porcaria? É uma pessoa que está sofrendo. Só uma pessoa que sofre fica tomando refrigerante o tempo inteiro. Só uma pessoa que sofre muito é uma pessoa muito brava. Não é uma pessoa brava numa circunstância. Tu vê que é uma pessoa que está estressada, ela é uma pessoa irritada. É uma pessoa que carrega a raiva dentro de si. Essa pessoa, ela está sofrendo demais. E isso não tem a ver com a condição financeira da pessoa. Tem a ver com o que ela pensa sobre ela mesma. Ela acha que é alguém só porque conquistou alguma coisa na vida. Só que, na verdade, aquilo ali só serviu como uma fachada para mostrar para os outros algo que dentro dela ela sente um vazio, ela sente incomodada, e por isso ela bebe, por isso ela fuma, por isso ela come um monte de porcaria, por isso que a pessoa é gorda, por isso que a pessoa é compulsiva, a pessoa é tediosa. As pessoas não conseguem mais ficar sem mexer no celular. Se tu dá 4 horas do dia para a pessoa, ela vai ficar 3 horas e 45 mexendo no celular. O que é isso? É doença. A pessoa ela não sabe lidar com o tédio. Por quê? Porque ela odeia a própria vida. Ela não gosta de olhar para dentro de si. Ela tem que olhar para alguma coisa. Ou a televisão, ou o celular, ou o projeto, ou a empresa. Ah, não, mas é porque eu sou workaholic. Eu sou viciado em trabalhar. Por quê? Porque tu é um sofredor. Porque se tirar de ti o trabalho, tu não consegue viver. Então tu é tão sofredor quanto o cara que está sem dinheiro. Porque um sofre por falta de dinheiro, o outro sofre porque depende do dinheiro, ou depende do trabalho para conseguir ter uma sensação de plenitude. Só que a plenitude não está aí. Isso é muito interessante observar isso nas pessoas. E onde entra o Léo nessa história toda para ajudar as pessoas? Eu vou falar aqui que eu faço agora de um jeito que eu gosto de falar. Só que é o jeito que eu nunca falo, porque é um jeito mais longo. Então, como nós estamos aqui conversando e todo mundo está nos ouvindo... Você falou que eram 8 horas de podcast, eu acho que a gente tem mais 7 horas e meia. Vamos embora. Não, o que eu gosto de dizer? Se me perguntasse assim e eu não tivesse que pensar em como as pessoas interpretariam aquilo que eu vou dizer, o que eu faço? Primeiro eu diria o que eu sou. Então, quem que é o Léo? O Léo é um cara que não tinha dinheiro. Aliás, o Léo é um cara que veio de uma família desestruturada financeiramente e profissionalmente também. Meu pai e minha mãe nunca tiveram grandes cargos. E eu consegui me realizar profissionalmente em algo que, teoricamente, nunca deveria ter conseguido, que é o esporte. Então, a minha história é muito interessante no esporte. Por quê? Porque eu era um atleta muito ruim que nunca deveria ter chegado onde eu cheguei. E eu consegui chegar. Por uma jornada de altos e baixos bizarra, incrível. Eu vou dar de presente meu livro para vocês. Vou mandar. Super assim. Se eu esqueci, eu teria trazido, mas eu vou dar de presente. Porque é muito interessante a história. Não porque é a minha história, mas porque é a história de alguém que não deveria ter conseguido, mas conseguiu. Então, esse sou eu. Depois, eu decidi entrar no aspecto financeiro, no ramo financeiro e de empreendedorismo e tal. E eu quebrei e fiquei devendo R$500 mil. Então, de novo, eu não deveria ter conseguido construir patrimônio de novo. Porque uma pessoa que fica devendo R$500 mil, teoricamente, vai ficar a vida toda pagando essa dívida e vai pedalar. E eu consegui, mesmo assim, virar o jogo, mas mesmo assim não era feliz.
Então, olha que interessante. Eu venci no esporte, na profissão que eu queria. Depois eu venci na minha vida financeira, mas ainda assim eu não era feliz. Aí o que eu consegui encontrar depois da riqueza financeira? Eu consegui encontrar uma paz, uma felicidade, que eu considero paz e felicidade. Eu me sinto uma pessoa eu me sinto muito bem. Eu sofro muito pouco. Eu já sofri muito na vida. Muito. Eu sou um cara que eu já sofri demais. Fisicamente, psicologicamente, eu sofria muito. E hoje eu sofro 3% daquilo que eu sofria. Muito pouco mesmo eu sofro. Então, quem que sou eu? Sou uma pessoa totalmente normal, que veio de uma situação totalmente instável, financeiramente e profissionalmente, que conseguiu vencer no jogo do dinheiro, consegui ganhar dinheiro, eu consegui me realizar profissionalmente, eu consegui fazer tudo aquilo que eu queria no mundo da matéria, tudo que de meio material, eu tenho tudo que eu quero, as viagens, tudo eu fiz, eu vivo a vida dos meus sonhos no mundo material, e junto com isso eu carrego dentro de mim uma paz. Eu me sinto bem com a minha vida. Eu me libertei da inveja, me libertei da comparação, eu não fico frustrado quando as coisas não acontecem do jeito que eu queria, se fico é por pouquíssimos segundos. Eu lido bem com as críticas, não me deixo abalar pelas circunstâncias. Eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo nenhum de morrer. Vivo em paz em relação... Não tenho medo de perder as pessoas queridas. Isso nem passa pela minha cabeça, não sinto. As pessoas daí vão dizer, quando tu perder, tu vai ver. Pois é, as pessoas vão se decepcionar. Porque talvez quando eu perder alguém, eu vou lidar de um jeito diferente do que as pessoas esperam. Então, quem sou eu? Sou alguém que conseguiu se resolver financeiramente, vencer o mundo da matéria e ter essa paz, essa tranquilidade. E eu ensino as pessoas isso. Esse é o meu objetivo. Eu quero ensinar as pessoas a viverem bem, a serem felizes. Como? Tendo dinheiro, tendo liberdade financeira, que é muito importante, e tendo paz. E o que eu mais tenho encontrado hoje são pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz. Você acredita nisso? Curioso, né? Tu pensa que quem mais tu vai ajudar são as pessoas que estão sem dinheiro? Quem tu mais ajuda é a pessoa que já tem dinheiro, mas não tem paz. Porque ela se iludiu. Ela buscou a paz no dinheiro. Quantas pessoas fazem isso? Elas estão vivendo uma vida infernal e elas dizem, quando eu tiver 5 milhões, eu vou viver em paz. Aí ela atinge os 5 milhões e a vida infernal continua com ela. Porque a vida está dentro, esse inferno que ela diz que está dentro dela, por onde ela vai, ela carrega esse inferno junto. Então, meu objetivo hoje, meu trabalho, ele é esse. E aí tem toda a metodologia, tudo que eu faço é para isso. Tá vendo como não dá para explicar isso num vídeo? As pessoas não entenderiam jamais. Então aqui eu me senti à vontade. Cara, e é muito legal você falar, porque eu sempre... Hoje eu me considero um cara que eu sou um cara improvável. De chegar onde eu cheguei, sabe? Por tudo que eu passei, eu e a Tabata. Cara, a gente passou coisa assim, 21 anos junto, que era pra ter parado tudo, de perder casa, por problemas que não são nossos. Como disse o Danilo, todo mundo olha pra essa minha linda cara, que todo mundo fala assim, milionário. Eu falo, gente, vocês já estão mirando ali, tá tudo certo, já recebi isso, mas não imagina exatamente o processo. Não, porque o Léo falando, eu volto no tempo e eu começo a pensar, é isso. É quando você precisa ter as atitudes na sua vida para mudar. Senão você volta a ser refém da sua vida. E aonde tá a felicidade? É no dinheiro? Eu conheço um monte de pessoas, igual você falou, que tem grana pra caramba e é totalmente infeliz. Não para em um relacionamento, não tem amigos, se tem é por interesse, é sempre sozinho, ou afundado em bebida ou em comida, entendeu? E não faz nada. Não tem inteligência emocional. E eu, a Tabata, a gente teve que romper um ciclo das duas famílias, vamos assim dizer, para que a gente começasse a prosperar. Enquanto a gente estava numa zona de conforto, a gente não prosperava. A gente chegava no limite, a hora que chegava, voltava tudo de novo. Chegava no limite. É quando a gente perdeu a nossa casa por um problema que não é nosso, foi um problema da família da Tabata, de uma briga, e que a gente teve que se decidir sozinho a resolver a nossa vida. Falei, pronto, e agora? Eu corro, eu viro a vítima ou não? Exatamente. Aí a gente tomou rédea, né? Aí eu falei, não, vítima a gente não é. Se a gente dá, a atitude que a gente vai tomar hoje, se amanhã acontecer alguma coisa, aí a culpa é nossa. E aí a nossa vida fez assim, ó. Virou. Só que às vezes a gente volta no riachinho lá e acontecem as coisas porque a gente tem que buscar. Quando a gente recebe as pessoas aqui, a gente aproveita, lógico, para fazer uma consultoria grátis, né? Porque a gente tem o nosso momento de perguntas. Porque eu falo, no começo do episódio eu não pedi pra galera deixar comentário. Muita pergunta minha pode não ser daquela pessoa. Então às vezes é bom a pessoa perguntar porque outra pessoa responde. Você mesmo pode ver um comentário e responder as pessoas. Por quê? A maneira que hoje as pessoas estão na internet não é para influenciar o outro. Ou é por ruim, ou é por bom. A gente tá do lado que vamos ser do lado bom. Porque é fácil de atacar, Léo. É fácil falar, o que esse cara tá falando? Fácil. É muito fácil. Só que quem tá te atacando queria ser você.
Claro, com certeza. É aquilo que nós falamos antes, né? Que o pobre, ele precisa gastar energia de algum jeito. Agora, tu falou uma coisa importante ali, que se anexou com aquilo que tu falou lá no início, que é sobre vocês tiveram que romper um ciclo da família, né? Isso é bem forte, porque as pessoas elas têm dificuldade de entender isso. Como assim? Por exemplo, uma vez um cara me perguntou o seguinte... Léo, a situação dele... Não é que, ele fez uma pergunta que a situação dele era assim. A minha mãe, ela é muito velha, ela tá com um problema de saúde, mora no interior, e ela quer que eu more com ela. E eu tô querendo ir pra cidade, tocar minha vida, construir a minha história e tal. O que eu tenho que fazer? Aí muitas pessoas estão nessa situação, às vezes com o filho, às vezes com o marido, às vezes com a esposa, não sei. A pessoa está numa situação onde ela está vivendo uma vida desagradável para agradar alguém. Quem quer que seja essa pessoa. Às vezes é o próprio filho. Eu estou aqui, odeio ficar aqui, mas como meu filho tem uma escola boa aqui, eu vou ficar aqui. Isso é o contrário do que é a evolução humana. Por quê? Porque a única forma de tu agradar alguém, ou melhor, tu ajudar alguém, é se tu se ajudar primeiro. Então, se o cara lá tá numa cidade desagradável para agradar a mãe, ele tá desagradando a mãe, porque ele tá se estressando e daqui a pouco ele vai ser agressivo com a mãe dele verbalmente, e a mãe dele vai se deprimir e ela vai ficar triste porque ele foi agressivo. Então, qual que é o caminho certo? Sempre. O caminho certo é você fazer o melhor para você. Sempre. Parece egoísta, mas não é egoísta. Eu sou o cara mais altruísta do mundo. Eu já sou a pessoa que fazia tudo pelos outros. E quando eu percebi que eu fazia tudo pelos outros, eu percebi que eu não estava ajudando os outros. Ele tá fazendo bem pra ele e deixa se a mãe depois for cobrar psicologicamente, for fazer joguinho. É aquela história, na vida financeira acontece muito isso também. Você veio de uma família classe média e você começa a ficar rico. Então você pensa que a tua riqueza vai te afastar da tua família. A tua riqueza vai mostrar pra família que ser rico é melhor do que ser classe média. Então, por um tempo, a família vai te olhar torto e vai dizer, agora ele tá pensando mais em dinheiro, agora ele não vem mais todo domingo aqui falar com a gente. Mas uma hora ou outra eles vão ver, caraca, olha que legal que ele construiu. Ele é uma pessoa boa e ele ganhou dinheiro. Ou seja, o dinheiro não corrompe todo mundo. Isso vai incentivar os primos, os parentes a também ficarem ricos. Agora, se você fica lá na classe média com a tua família, você não está ajudando eles, não está ajudando você, porque você sabe que tinha potencial para ficar rico e não ficou. Aí você vive uma vida frustrado e aí você faz o quê? Vai na mesma onda deles, que diz que eu não fiquei rico porque eu queria ficar com a minha família. Eu não fiquei rico porque eu não quis abandonar os meus. Isso é um ato de covardia, ao invés de humildade ou de parceria, no meu ponto de vista. Não, do seu ponto de vista, eu assino embaixo ele. Eu, esses dias, escutei uma pessoa falando, a gente estava numa palestra do Joel, e ele falou um negócio que ficou martelando na minha cabeça, até eu falar, cara, é verdade. Eu sempre falava que eu vou sempre ser essa pessoa, eu não vou mudar a minha essência, tal. E ele falou ao contrário, e eu fui entender o porquê e comecei a pesquisar. E eu vi que ele estava certo. Eu preciso mudar, sim, a minha essência, porque senão eu não vou evoluir. Porque se eu ficar achando que eu sou aquela pessoa lá de trás, não, mas eu sou muito bonzinho, eu sempre vou ser bonzinho, e eu falo, não, a minha essência sempre vai ser dessa, eu nunca vou evoluir na minha vida. Porque a hora que eu chegar num momento, essa minha essência vai me puxar de novo, porque eu falo, então, o que você acabou de falar, da família. Pô, cara, eu tava trabalhando pra caramba, às vezes eu fico 2 meses sem ver minha mãe, só que eu falando pro telefone. Antigamente, a minha mãe me cobrava por isso. Poxa, você não tem tempo pra nada. Hoje a minha mãe entendeu e ela é a primeira a me incentivar. Diferente da maneira que eu agia antes. Então, é isso que a gente tem que mudar. Porque agora fica tão famoso, que é o que a gente mais escuta, não dão bola. Não, quem tá falando que eu tô famoso é aquela pessoa. Eu não tô. Eu sou o Danilo. Só que hoje a única coisa que mudou é que os meus compromissos ou a minha vida é diferente, porque eu escolhi ser diferente. Ou eu poderia ter escolhido ser a pessoa ali, a vítima. E aí tu pensa, a grande origem desse problema todo é que a pessoa não está bem com ela mesma. Então, por que uma mãe fica exigindo que o filho vá visitar ela? Porque ela não está bem sozinha. Como ela está com um problema, que é o problema de não se sentir em paz consigo mesma, ela precisa do filho para se sentir feliz. Mas isso é um problema dela. Que se eu for igual ela, eu também vou terminar minha vida igual ela, precisando de outras pessoas para me sentir feliz. É igual a pessoa que precisa de um elogio. Eu faço alguma coisa e eu preciso de um elogio para ficar satisfeito. Isso é um problema da pessoa, não é um problema teu. Eu era bem assim, eu consegui mudar, acho que 70% eu já mudei. Mas eu era assim, eu precisava ter reconhecimento e ser elogiado. E esse é um grande problema. Demais. Então, por exemplo, tu fazia um serviço para mim, eu contratava a tua empresa, fazia um serviço. Eu gostava do serviço, mas eu não te elogiava, não dava um feedback. O problema é teu que não sabe trabalhar sem ouvir o feedback.
Porque se eu levar isso em consideração e eu for igual tu, eu também vou sofrer. Não é legal isso. Compreende? Tô dando um exemplo teu, né? Mas isso serve pra Não, qualquer... mas eu era assim. Pra qualquer coisa. Tipo, eu precisava do reconhecimento. E eu fui mudando, Léo, com o tempo. E eu acho que assim, a gente aprende com os erros. Lembra que você falou no começo do... Você tem que voltar lá assim e visitar. Aonde você errou, esquecer aquilo, mas visitar pra você não cometer e ver aonde você pode evoluir. É, igual tu disse agora da origem, né? Que tu disse essência, eu refiro... A essência eu uso pra... Traduzindo pra origem. Tu nunca pode esquecer da tua origem. Sim. Tá? Eu acredito muito nisso. Só que tu não pode ficar preso na origem. Porque a origem não é o destino. Então a origem é o ponto de partida. E você nasceu para sair do ponto de partida e chegar no ponto de chegada. Agora, quando você não quer sair da tua origem, você vai ficar para sempre num lugar que não é o lugar que você tem que ficar. Porque você veio para galgar novos degraus. Eu costumo dizer, para mim, eu acho um absurdo o brasileiro, por exemplo, que não conhece a Amazônia. Pô, como que nunca foi a Amazônia? A Amazônia, todo mundo no mundo, Brasil, o que se fala? Mato. Todo mundo acha que o Brasil é um monte de mato. E o próprio brasileiro nunca foi para a Amazônia. Isso é um absurdo. O próprio brasileiro não conhece, nunca foi numa tribo indígena. Cara, a origem do país são os índios. Nós não conhecemos nem a nossa origem. E isso é uma coisa que eu sei que a maioria das pessoas não fez, só que... Mas que o primeiro dinheiro que quer ir pra Disney. Quer ir pra Disney, exatamente. Entendeu? Nunca fui pra Disney, mas eu fui pra Amazônia. E, cara, é maravilhoso. Maravilhoso. Você descer aquele Rio Negro é maravilhoso. Você fazer as coisas, são experiências maravilhosas. E a gente, às vezes, aconteceu comigo no domingo. Nós fomos cobrir um evento que tá tendo aqui na cidade. A gente foi... Aqui tem a Pedra Grande, que é um ponto turístico. E a gente foi num lugar lá totalmente diferente. Lindo. Eu falei, caramba, né, cara? Mania que a gente tem de não valorizar o que tá próximo. A gente tem que ir em outra cidade pra falar, nossa, que lugar lindo, entendeu? E o brasileiro médio diz... Por que o brasileiro médio fala que não vai pra Disney, não vai pra Amazônia, não vai em tal lugar? Porque não tem dinheiro, certo? Aí tu pega o quanto esse cara gastou no show da Anitta, no show do não sei quem, e dava pra ter ido pra Amazônia 30 vezes. Dava pra ter ido pra Disney 2 vezes. Mas não, ele não vai porque o salário está baixo. Ele não vai porque o governo está cobrando muito imposto. É impressionante. Sempre vai ter alguém para apontar o dedo e dizer, por causa daquela situação, daquela pessoa, eu não consegui fazer uma coisa que era importante para mim. Quando uma coisa é importante para ti, não tem pessoa que te impeça de fazer. Tu dá um jeito e tu faz. Eu falei outro dia e aí a galera não entende certo. Se o cara tá ruim no emprego dele e ele não gosta, pede as contas. Ou ele vai culpar, mas se eu for ficar sem dinheiro, vai procurar outro emprego. Claro. Para de culpar o seu emprego. A culpa é sua. Se você não tá feliz, sai de lá. Entendeu? Muda. Você tem que ter a atitude de mudar. E a gente falou muito isso pra uma pessoa, até acontecer com a gente. A gente fala, nossa, mas você espera toda vez alguém tomar uma decisão por você. E quando aconteceu fenômenos na nossa vida, a gente não deixou ninguém tomar uma decisão pela gente. A gente sentou, a Tabata e meu filho, e falou assim, agora daqui pra frente a gente vai tomar uma decisão que ninguém vai pôr o dedo. É a gente que vai tomar. As pessoas esperam o outro tomar uma decisão por ela. E vou te falar que isso, infelizmente, nós, no meu ponto de vista, temos que fazer isso às vezes. Tomar uma decisão pela pessoa. Só que não é uma decisão por completo, mas digo... dá uma forçada. Eu sou defensor dessa hipótese de que, às vezes, a pessoa precisa de um empurrãozinho. E aí você que já está do outro lado, dá um empurrãozinho. Tem uma história meio interessante. Eu, por exemplo, a questão de vendas, né? Eu nunca vendi nada na vida a não ser a minha pessoa. Então, até um determinado momento, nunca tinha vendido um produto, nunca tinha vendido um serviço. E, como todo brasileiro médio, eu tinha... aversão à venda. Eu detestava vendedores. Eu achava... Só de saber que alguém queria me vender alguma coisa, eu já ficava na defensiva. Como assim? Tu quer me enganar? Né? E chegou um momento, isso 2020, foi a primeira vez que eu vendi um produto. De fato, assim. E aí tinha um cara que ele não tinha dinheiro para comprar o produto. E eu meio que... Foi a primeira vez que eu fui um pouco agressivo na minha venda. Porque a venda, essencialmente, não é roubar a pessoa, é ajudar a pessoa. E o que eu tinha era exatamente o que eu sabia que ele precisava, porque ele era uma pessoa muito sofredora. Era uma pessoa muito machucada financeiramente, machucada em vários sentidos. E o que eu tinha para oferecer para a pessoa era perfeitamente o que eu sabia que ia solucionar o problema dela. Mas ele estava no ciclo autopoético dele, fugindo da decisão. E eu fui lá e eu apertei o cara pela primeira vez. O cara não tinha dinheiro e ele vendeu um colarzinho que a avó dele deu de ouro. É a única coisa que ele tinha. Um colarzinho de ouro ele vendeu para comprar o meu serviço. E aí eu fiquei com peso na consciência. Eu falei, cara, que merda que eu fiz. Eu forcei o cara, eu enganei ele.
E pensei nisso. Enganei ele porque ele foi contra a vontade dele e tal. Beleza. O cara começou a consumir o meu serviço depois de, tipo, sei lá, 3 semanas. A melhor coisa da minha vida foi tu ter me forçado a tomar essa decisão. Eu nunca estaria aqui se não fosse aquela nossa conversa, blá, 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 blá. Isso mudou minha vida, blá, 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 blá. Ou seja, se eu não tivesse dado um empurrãozinho, ele nunca teria mudado a vida dele. Ele nunca teria mudado a própria realidade. Então, dependendo do contexto, as pessoas estão tão travadas nos ciclos delas que elas precisam de um empurrãozinho. E aí nós temos que ter uma sensibilidade de entender quem que realmente vai valer a pena dar um empurrãozinho ou não. Por quê? Porque dar um empurrãozinho dá trabalho e dar um empurrãozinho é perigoso se tu empurra a pessoa errada. Porque a pessoa errada pode não conseguir sair dessa. Então isso exige, no meu ponto de vista, maturidade, mas eu faço isso muito seguido. Legal você falar isso, porque eu puxo pra mim. Eu puxo muito, eu tô lendo bastante também e eu consigo pontuar pessoas em leitura, pessoas próximas ou pessoas que já passaram pela minha vida ou pessoas que até onde eu quero chegar, e eu consigo abrir os balãozinhos e ir puxando. Eu vivi isso com a Tabata. Eu tenho um tio meu que tudo que eu passava de apertado, eu ia lá no escritório dele, pedia, o meu tio pagava. Pô, tio, vai cortar minha luz. O tio pagava. Pô, até um dia que eu fui lá e ele falou assim, não vou. Cara, saí xingando ele. Falei, lá sempre falou que vai me ajudar, tal. Foi a melhor atitude que o meu tio tomou comigo. Porque você lembra, né? A mudança de chave da nossa vida, da nossa empresa, foi em 2, 3 meses que eu quis provar que eu conseguia fazer as coisas sozinho e eu fiz. Foi a minha alavancagem com a primeira vez da empresa. Então, assim, tive um empurrão pro lado bom. Agora, dessa outra fase da nossa vida, a mesma coisa. Dá um empurrão, você toma outros tipos de atitude, porque é muito fácil você ter umas costas, alguém que te ajude. E aí você sempre fala, não deveria ter falado agora, tá vendo? Falou. Não, fez pro meu bem. Só que isso aí é anos de amadurecimento para entender que foi pro seu bem. Que o cara te escreveu. Tem uma história que se qualquer pessoa que está se sentindo travada num platô financeiro pessoal, se a pessoa entender essa história, ela muda a vida dela por completo. Que é a história de um vilarejo onde tinha um sábio e um aprendiz. Um sábio mais velho, um aprendiz mais novo, que estavam passeando pelos vilarejos e eles chegaram num vilarejo específico. Chegando no vilarejo, eles viram lá uma família. Era um marido, mulher, uma criancinha e tudo que essa família tinha, uma família muito humilde, tudo que eles tinham era uma vaca. Então eles tinham uma vaca, eles tiravam o leite da vaca, bebiam leite, eles vendiam leite, eles faziam queijo, faziam ricota, faziam tudo com o leite da vaca. E aí eles chegaram o sábio chegou para essa família junto com o aprendiz e disse, olha, vocês querem viver essa realidade que vocês estão vivendo hoje para sempre? Vocês têm o que comer, vocês têm uma vida suficientemente boa, mas essa é a vida dos sonhos de vocês? É isso que vocês querem pro resto da vida? E o pai da família disse, não, nós queremos muito mais. Então tá bom, venham aqui comigo. Ele pegou todos os integrantes da família, inclusive a vaca, e foi andando com eles por um caminho no meio da floresta até chegar perto de uma montanha, assim, de um penhasco. Chegando perto do penhasco, o sábio pegou e deu um empurrão na vaca, jogou a vaca para baixo do penhasco. Aí o pai de família e a mulher começaram a chorar. Meu Deus do céu, o que tu fez? Matou a vaca, tudo que a gente tinha era vaca. O aprendiz disse para ele, pô, sábio, como assim? Vim aqui para aprender contigo como ajudar as pessoas. E aí você matou a única coisa que eles tinham, não sei o que lá. E o sábio disse para ele, calma, deixa o tempo passar. O tempo revela a verdade, calma. Os caras ficaram indignados, foram embora. Depois de 2, 3 anos, o sábio e o aprendiz já mais jovem, chegaram no vilarejo de novo e o vilarejo estava transformado. Aquela família tinha plantado arroz, tinha plantado batata, tinha não sei quantas vacas, não sei quantos porcos, tinha não sei quantas coisas. Por quê? Porque eles perderam a vaca. E aí o sábio olhou para o aprendiz e disse o seguinte, às vezes na tua vida, a única coisa que tu tem que fazer para mudar é matar a vaca que está te mantendo na zona de conforto, que está te mantendo naquela vida suficientemente boa. E aí, às vezes, quem tem que matar a vaca não é a pessoa, é o sábio. É o empurrãozinho. Boa. Eu já matei uma vaca. Ou mataram ela pra mim, né? Você já matou, né? Algumas vacas. Algumas vacas a gente mata. Quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala de riqueza, cada pessoa tem uma certa interpretação a respeito disso. E você que fala sobre a fórmula da riqueza, eu queria que você desse uma pincelada a respeito disso, porque a pessoa vira e fala assim, tá bom, eu vou estar com o Léo Marcondes que ele vai me ensinar a fazer milhões, né? A primeira interpretação do leigo que chegou no teu perfil e virou e falou o que ele tá falando, né? Até, obviamente, você incomodar a pessoa, porque você vai pegar ela em alguma ferida em algum momento ali, porque você faz essas provocações.
que as pessoas atribuem a provocações, e eu já acho que é uma ativação para realmente você entender qual que tá o teu nível de consciência relacionado a algum assunto que você traz. Queria que você falasse a respeito. Primeira coisa, não todo mundo veio no mundo para ter 5, 10 milhões, 50 milhões. Existem pessoas que vieram no mundo para ter 500 mil, porque a pessoa com 500 mil ela já vive a vida que ela quer viver. Então, a riqueza que eu considero e que eu ensino, ela é baseada no objetivo da pessoa, não no meu. Ótimo. Porque a minha é uma régua, a pessoa é outra régua. Não todo mundo veio no mundo para empreender. Eu sou totalmente contra a ideia de que todo mundo tem que abrir o seu negócio. Totalmente contra, porque isso nunca vai funcionar. Existem pessoas que não querem abrir o seu negócio. Elas não têm perfil, elas não gostam. Elas querem trabalhar num grande projeto de outra pessoa. E o que há de errado nisso? Agora, o espírito empreendedor todo mundo tem que ter. Mas não necessariamente todo mundo tem que abrir o seu CNPJ. Tá? Então, meu conceito de riqueza ele é baseado na realidade da pessoa no quesito monetário. Qual que é o objetivo que a pessoa tem? Eu quero ser livre financeiramente. O que tu precisa para ser livre financeiramente? 10 mil reais por mês. Eu digo, meu Deus, eu acho muito pouco. 10 mil, o que tu vai fazer com 10 mil? Mas não, a pessoa me diz, não, eu moro no interior, numa cidade de 30 mil habitantes, e na minha cidade, ganhando 10 mil, a gente está muito bem. Dependendo do estado que a pessoa mora, do lugar que... Eu estou muito bem. Beleza, então nós vamos criar um plano para tu construir essa liberdade. Significa que quando tu estiver ganhando 10 mil reais por mês de renda passiva, ou seja, sem trabalhar, porque esse que é o objetivo, né? O objetivo é construir um patrimônio tão grande que chega um determinado momento que você ganha o dinheiro para viver sem precisar ficar botando a mão na massa ativamente. Significa que quando a pessoa atingir esse patamar, ela é uma pessoa rica? Não. Ela pode ter dinheiro, mas ela não é rica de verdade. Porque ser rico de verdade significa ter dinheiro e não sofrer. O dia que essa pessoa ganhar esses 10 mil, por exemplo, por mês, ou 50 mil, dependendo da pessoa, cada um tem o seu objetivo. O dia que a pessoa tiver esse dinheiro e a pessoa viver uma vida em paz, o que é viver uma vida em paz? A pessoa conseguir ficar sozinha, a pessoa não depender dos outros para ser feliz, a pessoa não ficar preocupada em perder seu patrimônio, a pessoa não ficar se comparando com os outros o tempo todo. Quando a pessoa tiver a riqueza financeira e a paz de espírito, ou seja, uma vida leve, aí sim nós concluímos nosso trabalho. E é um trabalho infinito. Isso é a verdadeira riqueza. Eu treino as pessoas para isso, para se tornarem ricas de verdade. Por isso eu sempre falo, né? RDV. O que é o RDV? É rico de verdade. Não adianta ter o dinheiro. Você tem que ter o dinheiro e paz. Eu pego pessoas, por exemplo, que têm 20 milhões de patrimônio. Teve casos assim. Tem um mentorado meu com 20 milhões de patrimônio e a pessoa sofredora. Sofredora. Assim, uma escrava da vida. Uma pessoa que está mal com a sua própria existência, com as circunstâncias e tal. Então nós temos que trabalhar o quê? A paz, porque dinheiro não falta. Agora, tem pessoas que são super alegres, tranquilas, só que falta habilidade para ganhar dinheiro. Então, treino as pessoas a ganhar dinheiro. Então, tu me pergunta, a riqueza é uma coisa subjetiva e tal. Para mim, para nós que trabalhamos com isso, o que é a verdadeira riqueza? É você ter fontes de renda variadas para você não depender de uma só, é você ter fontes de renda passiva, é você ter patrimônio suficiente para não precisar mais trabalhar e viver o padrão de vida que você quer viver, acompanhado da paz. Que é uma coisa intangível, que só consegue ser percebida, tu não consegue entender. Não, vou ficar aqui falando 2 dias sobre paz, ninguém vai entender. É uma coisa que você tem que perceber. E as pessoas que estão um pouco mais abertas, elas percebem aqui na nossa conversa um certo nível de paz. Já entenderam. Quem tem que entender já entendeu. Algumas pessoas não estão entendendo porque não estão prontas para essa frequência ainda. Mas quem observa uma conversa pacífica, como a que nós estamos tendo aqui, a pessoa reconhece um pouco de paz. Quando tu enxerga, quando tu vê uma pessoa que está pacífica, a paz que existe em ti se conecta com a paz que está dentro da pessoa. Pode ser que você esteja todo conflituoso, mas um pouco de harmonia você sente. Quer ver um exemplo? Quando você tem uma criancinha pequena, 2 aninhos, 1 aninho. Você pode estar, a tua vida está um inferno, mas em alguns momentos tu olha para a criança e tu sente um lapso de paz. Aquilo ali que nós queremos recuperar. Qual que é a verdadeira riqueza? Quando a gente tem dinheiro e a gente tem a paz que aquela criancinha tem. Imagina viver daquele jeito cheio de dinheiro. Isso é a verdadeira riqueza. Então, esse é o conceito que a gente trabalha. Eu falo muito da questão que o sucesso ele é relativo para cada um. Eu me considero uma pessoa de sucesso, um homem de sucesso. Eu sou casado há 21 anos, eu tenho um filho, uma família, eu trabalho com a minha família. Então, esse pode ser o meu sucesso, que pode ser completamente diferente para o outro. Total. Às vezes o cara só quer o dinheiro, quer tudo. Aí quando você toca nesse negócio da paz,
eu não tô em paz todos os momentos, mas eu já me enxerguei mais em paz do que não. Né? Claro que eu tenho muito ajuste financeiro para fazer. Tu quer dizer que tu tá mais em paz agora do que tu tava no passado? Exatamente. E principalmente aqui. Eu me sinto muito bem fazendo o que eu tô fazendo, porque eu acredito que as pessoas que sentam aí desse lado, que é o que a gente sempre fala, né, amor? Que pra mim aqui é 80-20. É 80 você e 20 a gente. Porque eu tô muito mais aqui pra te escutar e para que as pessoas te escutem. Porque se fosse só pra mim e pra Tabata falar, eu não preciso de ninguém aqui. A gente senta aqui e fala. Só que me faz muito bem estar fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso buscar o lado monetário, financeiro, para que isso se sustente, vamos assim dizer. Não é uma instituição de caridade, né? Mas se você quiser doar um pix, eu vou deixar o QR Code de brincadeira. Mas se quiser também, brincadeira. Eu falo pro Tabata que eu vou fazer esse do QR Code, essas brincadeiras, mas só para ver se dá certo. Vai que tem alguma alma bondosa que tá em paz do outro lado, né? Vamos mandar o dinheiro para ele. Já põe do Léo também, a gente divide. A gente divide. Mas eu me sinto bem assim. Isso me faz bem. Então, essa paz que você fala, não é a todo momento. Não é um treino. Mas aí já é atribuir aquilo que já perguntaram pra mim e eu falei pra você, que você falou, nossa, que bonitinho. Que eu não sou feliz o tempo todo, mas no fim, todos os dias eu me sinto feliz, entendeu? Não é o tempo todo, a todo instante, mas ao término de cada dia eu falo, nossa, como eu tô... transbordando felicidade pela minha casa, pelo meu alimento, pelo meu filho, pelo meu trabalho, pelo meu marido, entende? São coisas pequenas que daí a gente atribui a questão de felicidade e também a parte de gratidão também sendo ativada. É uma coisa tipo assim, ó, pensa que nós somos 100% pacíficos nesse sentido. Nós somos 100% paz. Uma criancinha, ela não tem nenhum conflito. Só que ao longo do tempo, imagina que as primeiras 24 horas de vida são pura paz. Os primeiros 5 anos de vida são pura paz. A partir de um determinado período, já 10 dias do ano são inferno e os outros 355 são paz. Depois, mais dias se tornam um dia mais infernal e aí você vai equilibrando a vida. Tem gente que vive dos 365 dias do ano, nos 365 ela reclamou. Então, a pessoa que ficou reclamando dos 365 dias é uma pessoa que nitidamente não está em paz. Então, nós vamos, ao longo da vida, recuperando essa paz, que já é nossa. E não é que o maior erro é querer buscar paz em algum lugar. A pessoa quer buscar paz Não. A paz a pessoa vai encontrar dentro dela. Ela pode ter estímulos externos que fazem ela se encontrar a paz que está dentro dela. Mas, respondendo a tua pergunta, né? A paz, ela é justamente isso. É algo que você não sente de forma 100% o tempo inteiro. Isso é o objetivo. Mas por que você não sente o tempo todo? Porque nós temos a mente nossa que o tempo todo tem que julgar as coisas. Então eu tenho que o tempo todo ficar preocupado se, por exemplo, a empresa esse mês não está faturando. Eu preciso ficar alerta em relação a isso. Mas isso não significa que eu tenho que ficar triste ou tenho que ficar mal. Por quê? Porque se eu fico mal, eu fico triste, eu vou me aproximar da solução ou do problema? Do problema. Então, o grande segredo é tu encontrar essa paz permanente dentro de ti e perceber que eu sempre estou em paz, porém coisas acontecem que despertam em mim emoções que não são tão boas. Mas a minha base é a paz. Como que a maioria das pessoas vive? Ela não vive baseada na paz, vive na base da preocupação, vive na base do medo. Eu tenho medo de falir, por isso eu vou fazer isso. Eu tenho medo de perder minha esposa, por isso eu vou fazer isso. Eu tenho medo que meu filho me abandone, por isso eu vou fazer isso. A pessoa que vive baseada no medo, lembra do fruto da árvore? Uma semente de medo vai gerar um fruto de medo. Então, se eu tenho uma vida baseada no medo, tudo que eu fizer vai gerar mais medo. Quando eu tenho minha vida baseada na paz, tudo que vai ser gerado é mais paz. Então, por exemplo, agora, o estado de espírito que nós estamos vivendo agora é o que vai criar o resultado de amanhã, de daqui a pouco, de daqui a 10 minutos. Se agora nós estamos aqui e eu estou querendo provar alguma coisa para vocês, já devem com certeza ter recebido convidados assim, em algum momento. Que o convidado ele está na defensiva, ele quer provar alguma coisa, ele quer mostrar, ou ele quer... Tu vê que é uma pessoa conflituosa, o que vai acontecer? Que isso vai gerar mais conflito. Pode ser nos comentários do vídeo, pode ser em qualquer outro... na relação de vocês. Então, esse momento agora, se vocês estão em paz, eu estou em paz, nós estamos criando na nossa vida cada vez mais paz. Isso vai facilitar as decisões dos nossos negócios, isso vai facilitar a compaixão que nós vamos ter se alguém criticar nos comentários, isso vai facilitar tudo na nossa vida. Porque o ponto de partida é a paz. É isso que nós temos que resgatar, entendeu? Quando você fala dessa maneira, eu achei uma paz em mim que é na leitura.
e eu tenho uma cabeça acelerada demais, às vezes eu tenho que parar de ler porque eu não tô conseguindo me concentrar, porque tá pensando em mil coisas. Só que hoje eu tô conseguindo controlar a minha mente. Eu vi que pela manhã eu vou lá, eu leio a Bíblia pela manhã, aí eu entro num livro, eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Legal. Eu nunca imaginei fazer isso na vida. Legal. Na vida. Né? Cara, um cara que eu odiava ler. Não gostava de ler. Via meu pai lendo, tudo. O exemplo existia na minha casa, mas eu não gostava. E eu não sei o porquê, começamos a ler, né? E hoje, cara, eu acho Você não queria nenhum podcast? nenhum podcast eu queria, verdade. Ele falava que era besteira. Só que- Eu consumindo podcast, ele falava besteira. Ah, montar podcast pra quê? Só que eu encontrei a paz na leitura. E, primeiro, eu acho que um investimento de R$30 maravilhoso pra vida, um livro. Com certeza. É o presente, quando você falou que você vai mandar, É o vou melhor cobrar, presente. porque é o Sei, não, vou melhor lá. presente. Hoje eu acabei de fazer um stories, coloquei no Instagram. Eu quero fazer aqui, Léo, dali até lá uma prateleira, tá? Aqueles módulos só de livros. Legal. A minha ideia, e a gente entrou disso, depois eu te conto, isso eu não posso falar porque não tá assinado ainda, senão eu ia estar outra briga comigo. Mas a minha ideia é o quê? É todas as pessoas que virem aqui trazer um livro, eu vou deixar o livro aqui. Legal. Eu fazer uma parceria com o Sebo, alguém ter livros, e todo convidado que vir aqui, ou pessoas que vêm assistir, ó, vai ali, escolhe o livro ali pra você, Legal. pode levar. Legal. Tá? Porque eu aprendi muito com a leitura. Com Ela certeza. mudou a minha vida realmente de entender porque, cara, é uma fonte de conhecimento de 200, 300 páginas de alguém que passou por um problema e ele te deu aquilo praticamente de graça. Concordo totalmente. Pra mim, idem, eu também. A leitura mudou minha vida. E eu também detestava ler. Nunca imaginei que ia ler na minha vida. E e o interessante da leitura é que tu lê algo que a pessoa dedicou muito tempo para produzir. Quando tu olha os stories de alguém, a pessoa estava ali, fez 15 segundos de stories e postou. Quando tu vê um podcast, tem todo um investimento, uma estrutura, todo um contexto. Por isso que é um conteúdo muito mais denso e muito mais profundo, muito mais verdadeiro do que um stories. Não tem como comparar um podcast com stories de uma pessoa. Quando tu pega um livro, tu tá pegando, às vezes, 20 anos de história da pessoa. Durante 20 anos, a pessoa ficou criando aquela tese, a pessoa ficou desenvolvendo aquilo e ela colocou naquelas páginas. Então, é uma informação muito mais carregada, muito mais verdadeira. Tanto que você pode ler e aquilo te desperta uma emoção. E Tu uma lê... coisa legal, Não, cara, é você teve- ler o livro de novo num outro momento, que você entende outras coisas e fala, cara, Claro. que da hora. Teve um livro do Tony Robbins que eu li no começo desse ano e eu lendo, eu já fiz associação às palestras dele que eu já peguei, que eu já vi. Aí você, na hora da leitura, você já começa a entender até a sonoridade da palavra da pessoa. Claro. Porque você está consumindo aquilo de uma forma maravilhosa. Parece que é ele que está falando na leitura, né? Exatamente. É isso aí. Eu gosto também, todos os livros que a gente ganha, a gente lê. Eu tô lendo do Fernando Seabra, que a gente entrevistou ele Legal. também, a Mandala da Inovação. Aí você já começa a entender também o jeito dele, como ele fala. É maravilhoso, isso é mágico. Transforma e faz com que a gente se conecte com o que tá aprendendo ali com a leitura. É bem Uma isso. das maiores evoluções da minha vida foi parar de fumar. E foi através de um livro. Aí, ó. Poder do hábito. Foi o Poder do Hábito. Que legal. É um livro difícil de ler, eu não gosto de livro técnico, não sou o cara do livro técnico, mas eu falei, esse eu vou ler. Porque ele me tocou em um momento e eu falei, eu preciso trocar um hábito por outro. Eu falei, isso é um perigo. Foi mesmo. E foi, cara. Eu troquei o maço de cigarro por uma caixa de bis. Era toda noite no sofá eu comia uma caixa de bis. Até eu entender Foi que... assim uns aí eu 3 meses. Até eu entender e eu não como nem o bis mais e nem E o nesse cigarro. cigarro. Mas adoro um bis, como brincadeira. O bis eu como, né? Ainda, mas O assim, não cigarro é ainda mais bem o não cigarro, mais. não 5 mais. anos já. Mas assim, através de um livro, porque eu fui forçando ele, porque eu já, também, lógico, eu já tinha vontade de parar de fumar. O meu filho já tava na minha orelha. Não foi algo que, acordei de manhã e falei, opa, vou parar de fumar. Já existia. Mas através de um livro eu criei ferramentas para que isso acontecesse. Que legal. O poder é lindo isso, né? E aí tem uns filha da mãe que vão ainda dizer que daí é coisa de coach. Que ler, indicar livro é coisa de... Cara, isso é o cúmulo. Eu acho um absurdo, desculpa. É assim, como que alguém critica... Eu não sou coach, né? Porque eu não tenho nenhum curso de coach. Então eu queria até ter um curso para poder me intitular, ter um título pelo menos. Mas eu não tenho curso de coach. Mas é um excelente eu sou um treinador. palestrante, viu? Eu sou... Eu adorei sua palestra no Wolf lá, parabéns. Fico feliz. Eu sou treinador, beleza. Mas beleza, o cara que é coach, o cara que fez um cursinho por aí e chegou em casa e quer falar o que aprendeu para os amigos, mas qual que é o problema?
Por que essa pessoa é criticada? Qual que é o problema de alguém querer... Não, agora li um livro e esse aqui agora tá querendo fazer um post do livro que ele leu. Cara, qual o problema dele fazer um post do livro? O problema é o cara ir no show da Anitta, tirar foto e coisar. Isso talvez seja o problema, que tá incentivando a bebida, tá incentivando isso, aquilo que só faz mal. Agora, um livro, cara. Pra que ofender alguém que tá divulgando o livro? Pra que ofender alguém que tá postando frase motivacional? Eu sou um cara que eu me movi muito pela motivação. Isso é curioso, acho que nunca falei assim. Eu me movi muito pela motivação, porque eu era um cara muito ruim no esporte e eu quebrei financeiramente, então eu passei por muitas dificuldades e várias vezes na minha vida eu pesquisei áudio motivacional, vídeo motivacional, várias vezes. E tu acredita que até 2, 3 anos atrás eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu tinha feito isso? Porque tu pesquisar uma coisa motivacional se tornou um símbolo de fracassado. É como se tu é um fracassado por estar procurando coisa motivacional. É a mesma coisa o pessoal... Livro de autoajuda. O pessoal com timidez na livraria, na sessão de autoajuda. Isso. Parece que você vê a pessoa assim, fazendo bom coisa que tá errada. procurando. Exatamente. Não, mas eu já escutei amigos falar próximo, tá lendo um monte de livro de autoajuda, ó lá, tá tentando. Eu falei, Não tô tentando Quer nada. ver outra coisa que é curioso? É quando a pessoa fala que só tá querendo vender. Só tá querendo vender o curso, só tá querendo vender aquela coisa. Cara, o nível de inconsciência que as pessoas chegaram. Tu vai ver lá a Ivete Sangalo. A baita artista, não tô dizendo contra, mas tô dizendo, a Ivete Sangalo, ela faz o quê? Fica vendendo o tempo todo. Ela fica cantando e vendendo os patrocinadores. Fica cantando e vendendo as músicas delas. Qual o problema de vender? Por que a gente não ofende, então, o refrigerante que patrocina o futebol? Porque o futebol é uma coisa que é para promover a saúde. Os caras colocam refrigerante e cachaça no meio. Não é tudo incoerente. Por que os críticos não vão lá e dizem, olha, Brahma, que ridículo que vocês estão fazendo, querendo vender álcool para os jovens? Mas não, eles preferem criticar a pessoa que está querendo vender um curso. Qual que é o problema de vender um curso? Qual que é o problema do cara que aprendeu ali, ele querer passar adiante? E que o cara seja ruim para você. Pode ser que você olhe pro cara, o cara é ruim, o cara não sabe explicar. Mas para alguém ele pode ser bom. Qual que é o problema dele vender? Você sabe um filme que mudou um pouquinho para mim? Isso... Eu não enxergava dessa maneira. Tem um filme que chama do... Meu Nome Não É Johnny. E tem um momento que ele tá lendo... né? Selton Mello, É o Selton Mello. Ele tá lendo e aí tem um cara lá que... Ele fala, eu queria ler, mas eu não conseguia. Algo assim. E ele vai dar um livro pro cara e fala assim, às vezes você tá lendo o que a sua mente não acompanha. Uhum. E eu sempre tentei forçar a ler livros mais... fodão, vamos assim dizer, e eu não gostava. A hora que eu fui a minha mente não acompanhava aqueles livros. E não é feio eu falar isso. Não. Tá, não tô lendo Turma da Mônica, tá, gente? Não é isso, mas assim, às vezes eu não conseguia acompanhar certas coisas. E eu fui entendendo outro. Cara, eu adoro o livro de história, de superação, história que o cara conta a vida dele. Eu adoro. Porque eu falo, eu me identifico ali dentro, eu pego, mas agora, livro muito técnico, não gosto. E aí é muito engraçado porque se cria um movimento das pessoas daí criticando algumas coisas. Eu fui esses tempos aí um amigo me convidou para a imersão de outro cara. Um cara conhecido e tal, né? Daí ele ficava dizendo, não, porque eu não baseio a minha teoria no livrinho tal. Livros conhecidos, sabe? De autoajuda. A minha teoria é baseada no blá, 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 blá. Só para falar um nome difícil, sabe, cara? Aí tu fica pensando, todas as pessoas que estão ouvindo esse cara agora estão achando que aqueles livros lá são inúteis e só aquele que ele disse o nome difícil é muito bom. Só que o que ele disse o nome difícil é a mesma coisa que os livros com nome fácil. Por quê? Porque são conceitos. E tudo isso é superficial, nenhum é verdadeiro. Não tem diferença tu estudar O Poder do Agora e tu estudar Jung, entendeu? Porque são todos conceitos. Isso não é... São conceitos muito bons, ferramentas. Não é um melhor ou pior. Há muito tempo atrás eu li um livro que chamava Tudo Depende de Como Você Vê as Coisas. E aí eu falei, eu preciso ler esse livro de novo. Uhum. E esse ano eu fui ler. Até meu pai esses dias estava aqui, né, almoçando com a gente. E meu pai falou, pô, você sabe com quem ficou o tal livro? Eu fui, subi lá na biblioteca, peguei ele e falou, mentira que tá com você. Eu falei, pai, eu li esse livro esses dias de novo. Porque cada vez que eu lembro daquele livro, eu vou buscar alguma coisa nele, ele me mostra algo completamente diferente na minha vida. Que realmente tudo depende de como você vê as coisas. Porque lá atrás, pra mim, existe, querendo falar muito do tempo, que tem um cachorro que chama cãonômetro. E a gente fala assim, cara, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Concordo. Quem está usando as horas certas? Essa é a pergunta. Por que todo mundo tem as mesmas 24 horas? Tá claro. Sim. Agora, como você usa o seu tempo? Você tá lendo? Eu uso o meu tempo. Eu tenho 1 hora de leitura por dia. Mas eu não tenho tempo. Eu também tenho 24. Por que você não tem o seu tempo?
Mas assim, pra ficar no celular, 40 minutos e no scroll, consegue, não consegue? As pessoas já perguntaram pra mim, porque toda manhã eu posto que eu tô lendo, né? Mostro o livro, o capítulo, alguma coisa assim. E já me mandaram no direct várias vezes, me fala como é que funciona pra você conseguir ler. Assim, ó. Você pega o livro. Aí eu falo, gente, não tem Abre o segredo. livro Eu e só lê, né? percebi que eu ter determinado não tocar no meu celular pela manhã, né? Ter feito meu devocional, pegar o café e ler 20 minutos, meia hora ou 30 páginas, eu não tenho regra. Tudo vai dependendo de quanto eu tô ali, tranquila com a minha rotina de agenda. Eu leio, o pessoal fala, tá, mas é que eu já li 26, acho que é 26 ou 27 livros esse ano. Legal. E o pessoal fala, você fica lendo o dia inteiro? Eu falo, gente, é meia hora. Todos os dias, meia hora, no fim do ano, Dá uma livrada. dá uma quantidade boa de livro. Então, é isso. É passar, já que a gente influencia, então vamos influenciar pro lado bom, pelo hábito de praticar esportes, pela leitura, por ouvir bons podcasts, seguir bons players, e por aí a gente vai construindo um amanhã melhor. Exatamente. É isso que todo mundo... É o nosso propósito aqui, de todo mundo, sempre. Não, eu ia na academia, o seu vou quadro. fazer mais só essa. Eu ia na academia e ficava escutando música. Eu só consumo agora podcast na academia. Aquele tempo eu vou escuto o seu, eu vou estudar, porque peraí, eu tô estudando. Eu faço de alguma mentoria. forma, de alguma As aulas forma, de mentoria eu já tô na academia, de alguma forma eu tô aprendendo com vocês que estão lá, com outras pessoas falando, e eu tô na academia, em vez de eu ficar escutando Sim, blá, blá, blá. blá blá blá. Não que música seja ruim também, né? Pode ser que a pessoa gosta, mas... Não é isso, mas assim, é saber aproveitar o seu tempo com coisas boas. É bem isso. É o tempo em família, é o tempo em tudo. Mas só pra deixar o pessoal dar risada agora e me julgar nos comentários, eu, quando preciso dar aquela desestressada, eu monto quebra-cabeça ouvindo Roberto Carlos. Tá bom, tá certo. Legal. Pronto. Dou aquela desestressada, não tem nada a ver, mas é o momento que eu consigo, assim, desacelerar. Que legal. Então, Léo, nada a eu ver. tenho um quadro aqui pra não ocupar tanto o seu tempo, que eu sei que eu sou um cara de negócios. Então, o seu Tamo tempo aqui, tamo aqui. A gente tá brincando do horário, tem muito tempo. Eu tenho um quadro aqui que eu chamo o Convidado Convida. Tá? Então, se você topar fazer com a gente, eu peço que você pegue seu celular, mande um vídeo, um áudio, qualquer... pode ser Daqui. da maneira que você achar melhor. E você acha que uma Manda pra pessoa... você mesmo. se você não quiser mandar pra ninguém. Uma pessoa que você acha que faz sentido ela estar aqui com a gente no Acordo Podcast. Vou mandar agora. Só peço pra você não falar o nome da pessoa, não expor ninguém, tá? Fala meu amigo, minha amiga, fulano, Beltrano. Mas já falar o nome, né? É pra não criar expectativa também nem pra gente. gente. E nem pra pessoa ser pressionada, tem que vir. Tá aqui, então. Fala, meu irmão, tudo certo? Olha só, tô aqui no podcast e tem um quadro aqui que se chama... Convidado convida. O Convidado Convida. Então, basicamente, eu tenho que... Sugeriram de eu trazer uma pessoa muito especial aqui, uma pessoa que eu gosto muito, e tá aqui minha recomendação. Quando tu puder, vou te passar o contato deles. Fantástico. Só vem aqui no Acordo Ambiente Podcast. super aconchegante, aqui em Atibaia, pertinho. Eu não posso dizer quem tu é, onde tu mora, mas já tá convidado, então. Bora. Tamo junto, irmão. Aí, ó, foi. Uma maneira que eu achei de encher a agenda. E de trazer convidados qualificados. Exatamente, porque assim, o que eu mais recebo, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, depois que o canal tomou uma outra proporção, é e-mail, direct de pessoas pra vir. Então, eu não me falta convidado, mas eu consegui qualificar. E como que você qualifica? Através das pessoas que estão Claro, aqui dentro. com Você certeza. falou uma coisa, Léo, muito importante. Esse cara que eu chamei aqui é um cara muito legal. Se vocês conseguirem encaixar a agenda dele A agenda também... aqui, o estúdio é próprio. Eu me encaixo na agenda dele. Ele é muito legal. Vocês vão Bora. gostar muito. Você falou um negócio de pessoas que sentam aí. Cara, são 260 episódios. Mas, E eu posso falar pra você que tem muitas pessoas que nunca mais sentarão na sua mesa. imagino. Entendeu? Imagino. Porque assim, eu não sabia, né? E você descobre depois. Como pessoas que eu gostaria de dar outra oportunidade, porque eu tenho certeza que não se saiu bem devido ao momento que ela estava por ser uma boa pessoa. Só que isso é com tempo de aprendizado. E muitas pessoas sentam aqui e às vezes querem se mostrar a ser algo que ela não é. E aí eu desmascaro aqui. Porque se eu te conheço, tô acompanhando você no Instagram, e já aconteceu isso, de sentar aqui e não ser aquela pessoa que eu acompanho. Como que faz? Que doideira. E isso aí, cara, entra naquilo que nós estávamos falando já. Que a pessoa vive numa ilusão. Ela pensa que ela é uma coisa, mas ela não é aquilo que ela pensa que é. Então ela entra em conflito. É a pessoa que ela
acredita, por exemplo, que por ela ser cristã, ela é uma pessoa do bem. Ela tem um rótulo, cristão, sou do bem. Aí tu vai olhar a conduta da pessoa, e é uma pessoa que maltrata todo mundo, xinga todo mundo. E aí ela tem um conceito que é sobre ela mesma que é totalmente equivocado. A pessoa, ela construiu o patrimônio e ela acha que tem autoridade. Então, por eu ter dinheiro, eu sou então poderoso. As pessoas têm que me obedecer. Uma ilusão. É um rótulo que a pessoa criou sobre ela mesma. Eu costumo dizer que a ideia que você tem sobre você, a ideia que você criou sobre a tua pessoa, não é quem você é. Você não é a ideia que você criou sobre você. Por quê? Porque todo mundo criou uma ideia diferente a respeito de você. Você pode ter criado a ideia de que você é forte, bonito, inteligente, rico. Outra pessoa pode olhar para você e ter uma ideia de que você é um charlatão, um pobre, um mesquinho, uma pessoa nojenta. Ou seja, as ideias, elas são variáveis de pessoa para pessoa. Por isso que se tu se apoia na ideia que tu tem sobre você, tu vai sofrer demais. Qualquer pessoa, que é esse caso que tu está dizendo. A pessoa vem aqui, ela tem uma ideia sobre ela. Só que aquilo é muito frágil, entendeu? Por isso que a pessoa não se mantém nos argumentos. A pessoa, ela fica insegura. De onde vem a insegurança que as pessoas têm? O medo. Porque a pessoa está apoiada como se ela tivesse construído a identidade dela na areia. Então a areia é frágil. Se eu tenho minha vida construída na areia, qualquer coisinha começa a me balançar. Agora, quando eu construo a minha base na rocha, eu sou muito mais sólido. Porque eu estou conectado com aquilo que eu realmente sou. Eu sei quem eu sou. Igual tu comentou, né? Como é que tu disse? Se vier um assunto, eu pergunto também para as pessoas, tem um assunto que nós não podemos conversar? Cara, não tem um assunto que a gente não pode conversar. Por quê? Porque eu estou baseado na rocha. Então, eu vou saber responder todas as perguntas? Mas claro que não. Mas se tu me perguntar uma coisa e eu não souber responder, eu vou dizer o quê? Não sei responder. Não sei. E eu vou ter vergonha de dizer que eu não sei responder? Claro que não. É estranho isso aí. Quantos que... Eu já fui essa pessoa, tá? De ter vergonha de falar que eu não sabia. Normal, porque provavelmente, olha a tua fase da vida. Tu estava com a casa criada na areia. Insegura, com medo, ansiosa, preocupada com o que os outros iam pensar, com o que os outros iam dizer. E isso é uma coisa que pode perdurar por muito tempo. Para se libertar disso totalmente, pode demorar muitos e muitos anos. Mas esse é o caminho. É cada vez mais tu tá sabendo quem tu é verdadeiramente. E não se apegando à ideia que você criou sobre você ao longo da vida, que o tempo todo muda. É igual a pessoa que diz que eu sou bonita, eu sou linda. Aí surge uma verruga. Aí ela já diz, eu sou feia. Percebe? Ela criou uma ideia de que eu sou bonita. Agora surgiu a verruga, eu sou feia. Então ela fica triste. Aí ela tem que fazer a plástica, porque com a verruga eu não sou mais eu. Não, pô. Você é muito maior do que isso. Nós somos muito mais do que isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem de ação para as pessoas que falam que não está no momento certo para começar alguma coisa, que ela não está na hora ideal. Isso aqui eu acho que é a maior armadilha da humanidade. É esperar o melhor momento para fazer alguma coisa. Olha que profunda. Essa pergunta é profunda, tá? Esperar o melhor momento para fazer alguma coisa. Isso vem de uma pressuposição de que existe outro momento que vai ser melhor do que esse momento que nós estamos vivendo agora. Mas eu pergunto, existe algum outro momento a não ser este momento? Não. Não existe nenhum momento na nossa vida que não seja esse momento. O futuro, que nós chamamos de futuro, que na verdade é uma miragem do agora, é uma projeção deste momento. Não é o futuro. Nós nunca seremos livres no futuro, ricos no futuro. Nós só conseguimos ser livres e ricos agora. O passado é uma miragem do que a gente vê que aconteceu no agora. Então, esperar o momento certo para fazer alguma coisa é o pior, é o fugir da vida. Você só constrói amanhã se você fizer hoje, né? Porque a vida, ela acontece agora. A vida está acontecendo nesse momento. Quando eu espero um momento para fazer algo, eu estou deixando a vida de lado e eu estou perdido na cabeça. Eu estou perdido na mente. A mente é o tempo. A mente o tempo todo te joga para o futuro e te joga para o passado. Ela joga para o passado para te iludir que você é o cara no presente, ou te joga para o passado para te fazer sentir um fracassado, porque você errou no passado. A mente, ela te joga para o futuro para te dizer, cuidado, hein? Porque quando aquilo acontecer, você vai sofrer demais. Ou a mente te joga para o futuro para dizer, você vai ser alguém na vida quando você alcançar aquilo lá. Tudo isso gera insatisfação no presente.
E se eu estou insatisfeito no presente, eu estou mal no presente, eu não consigo construir futuro. Eu não consigo construir nada de bom se eu estou mal no agora. Isso é uma coisa polêmica. Alguns convidados podem ter dito isso, é uma teoria muito forte, de que eu preciso estar insatisfeito para conseguir mudar. Sim, você pode estar insatisfeito e você vai mudar através da insatisfação. Só que tudo aquilo que vem da insatisfação vai gerar mais insatisfação. Então, se você está insatisfeito com a tua vida financeira atual, você vai conseguir mudar e ter mais dinheiro. Só que quando você tiver mais dinheiro, você vai estar insatisfeito de novo e você vai buscar nos outros milhões a tua felicidade. Qual que é a verdadeira solução? Nesse momento, eu posso estar percebendo que eu não quero ter essa vida financeira para sempre. Então, através do meu entusiasmo, da minha vontade, da minha motivação, do meu propósito, eu busco ter uma vida financeira melhor. Só que eu não dependo dessa vida financeira melhor para ser feliz, porque eu já estou sendo feliz agora. Quando eu sou feliz agora, a partir desse agora, eu crio mais felicidade. Quando eu estou insatisfeito agora, a partir dessa insatisfação, eu crio mais insatisfação. E é por isso que as pessoas vivem num loop infinito de sofrimento. Elas não param de sofrer nunca. Cara, legal o jeito que você colocou, porque todo mundo que vem aqui falar de finanças ou de qualquer outra... Ai, como que eu posso falar pra não falar dos outros? Você tá inconformado aí, você tá coçando demais. Não, é que se eu falar, daí essa pessoa vê, ela vai saber que eu tô falando dela, tanto pra que passou aqui, mas também paciência. Só não falar o nome. Não, mas vai da pessoa identificar. Você fala de uma maneira de como construir a vida financeira de uma maneira completamente diferente. Eu sei. A gente puxou aqui tudo e não falou de como, de dinheiro, de aplicação, de nada. Você foi muito profundo nisso. E eu acho que é isso que falta. Mais. Porque é fácil você explicar pra pessoa como que ela aplica o dinheiro dela. Claro. Só que primeiro que ela tem que ter o dinheiro. Exatamente. Como ela chega até o dinheiro. Sim. Através da mente dela. Você acabou de deixar uma coisa clara. É o agora. Entendeu? Se você tem algo pra fazer agora, e faça. Porque amanhã já pode mudar da maneira. Então, a maneira que você coloca lá na sua palestra, quando você estava falando lá, e a gente estava gravando, e aí eu só rápido olhando, e eu falei, cara, eu gostei dele. Daí a Tabata que mandou mensagem, conseguiu falar com você, eu falei, cara, eu gostei dele, da maneira que você coloca. Que foi no começo do episódio, eu falo, eu gosto de conversar com pessoas que já praticaram esporte, ou viveram de esporte, ou tentaram viver de esporte, ou... Por quê? Porque existia um objetivo. Tem disciplina. Disciplina. E para encerrar, eu falo o quê? Eu nunca tive não vontade de gravar. Porra, mas tinha dia que eu falava, que saco, mano. Pô, se o cara desmarcasse hoje seria ótimo. Mas a partir do momento que acende tudo e eu sento, tudo aqueles problemas sumiram. E eu gosto do que eu estou fazendo. Porque eu estou vivendo o agora. O agora, perfeitamente. Exatamente. Hoje é o dia mais importante e agora é o único momento que existe. Essa é a frase. Se todo mundo levasse isso ao pé da letra, a vida, o mundo seria muito melhor. Porque o grande erro é buscar a felicidade no futuro. O grande erro é buscar alguma coisa em outro momento que não seja esse momento. E aí as pessoas ficam presas. E temos uma grande geração de professores, uma geração de coaches, treinadores, de colegas, que infelizmente não encontraram a verdadeira felicidade. Encontraram fórmulas para conseguir ter dinheiro, mas não riqueza. Então eles ficam ensinando a ganhar milhões, mas não ensinam a ser feliz. Então a pessoa ganha milhões e não é feliz. Pronto. Faltou só um NPAC aí pro povo que te segue. A galera não sabe o que é NPAC, né? Não sabe. Você sabe, meu amor? Não sei. Não sabe? Não, eu falo. Quando eu não sei, eu não falo. É isso. Sabe o que é NPAC? Não. Tu vai gostar do NPAC. Não NPAC é a base de tudo aquilo que eu estou falando. Então, o NPAC é uma energia que existe dentro de todas as pessoas. Não foi uma coisa criada por mim. Por acaso é o nome do nosso ecossistema, porque eu que talvez identifiquei esse recado, né? Mas NPAC é um estilo de vida. É um estilo de vida baseado nesses 4 pilares: fé, saúde, dinheiro e relacionamento. Então, tudo que eu falei aqui vem do estilo de vida NPAC. E o que significa NPAC? Não paro até conseguir. Quando tu não para, o único destino é conseguir. Então, é a base de tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente trabalha. Nós temos várias vertentes hoje, né, para espalhar esse estilo de vida que promove o equilíbrio desses 4 pilares. Tudo que a gente falou aqui é o NPAC e ele está dentro de todas as pessoas. Só que tu pega uma criancinha, por exemplo, de 2 anos, nem sei, com quantos anos a criancinha começa a andar? 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho, né? Depende da Depende. criança. Tem criança que com 1 ano, tem criança 1 que ano, vai até 1 2 ano e anos. meio. Uma criança que está começando a andar, ela cai de bunda no chão, cai de cara no chão. O que ela faz logo em seguida? Levanta. Ela vai de novo.
O NPC está dentro de todos os seres da humanidade. Qualquer animal, ele não para até conseguir aquilo que ele realmente quer. Só que o ser humano não. Ao longo do tempo, ele vai começando a atrofiar esse músculo do não parar. Ele começa a se atrofiar porque ele se perde na mente. Ele se perde no passado, começa a ficar, não consigo fazer isso porque fizeram isso comigo. Eu vou dar o meu melhor no meu trabalho quando tiver o trabalho dos meus sonhos. Quando, na verdade, tu tem que dar o melhor no teu trabalho agora para um dia poder ter o trabalho dos sonhos. Eu vou doar e ajudar alguém quando eu tiver muito dinheiro. Exatamente. Então, a pessoa ela se perde na mente. Então, o NPC é algo que está vivo dentro de todos nós e nós temos que resgatar isso cada vez mais. Porque são esses 4 pilares, essa base toda que a gente está conversando. Agora eu sei quem é NPC. Pronto. Léo. Aprendi mais um. Este foi Léo Marcondes no Acordo Podcast. Quero agradecer imensamente por você ter vindo aqui, se deslocado, chegou de viagem, já pegou a estrada, fez o Matheus ficar aí 2 horas com a gente. 2 horas? Estamos aqui 2 horas? Não, mas quase. Ah, tá maluco. Caraca, 1h30 já, meu Deus. A câmera é sua, pode mandar beijo, abraço, um recado. Show. Não, meu recado final é que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês. Cuidem com as pessoas que vocês andam, procurem pessoas boas para ter por perto, como é esse podcast aqui, esse ambiente maravilhoso. Se nutram de coisas boas, absorvam coisas positivas. Nunca desistam dos sonhos novamente, porque é o ponto mais importante. Sonhar e não desistir dos nossos sonhos. E o quanto antes, atinja a tua liberdade financeira. Quando você atingir a tua liberdade financeira, tu vai ver que a vida ela fica muito mais colorida. E se tu quer ajuda para construir essa liberdade, você me acompanha lá no meu perfil, Léo Marcondes Oficial. Você procura, sou eu, Léo Marcondes Oficial, em tudo quanto é lugar. E vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. Na UF. Isso aí. Ele vai te ativar, viu? Ele vai dar aquela balançada. Acho que você pode ser que fique um pouquinho com raiva, mas é sinal que tá surtindo efeito. Não, para ir bem tem que dar aquela mexidinha. Tem que dar aquela, não pode só alisar. Isso não funciona. Pois é. E você, meu bem? Bom, eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam de seguir também a gente na conta do Acordo Podcast, tá bom? Episódios no ar todas as quartas e quintas, às 17 horas. Vlogs quinzenais. O Acordo Saúde também rolando. O Acordo em Minutos também tá aí. Já tá vindo nova temporada, então vale a pena você conferir. E você, meu bem? Eu tô aqui sempre recebendo esse conteúdo maravilhoso. Com meu convidado, assim, que eu acho que enche o meu potinho aqui, meu HD. Sou das antigas aí do meu HD, eu vou pegando aqui, vou enchendo cada dia mais. Mas tô lá no @dancontesini. Tem hora que tem conteúdo, hora não tem, mas no Acordo Podcast tem conteúdo diariamente. Lá você pode ter certeza. Lá não falha. Lá eu cuido direitinho. Bom, é isso. Obrigada, amor. Filho, obrigado, te amo mais uma vez. Brigadão por tudo. Léo, valeu. Léo. Valeu por estar aqui com a gente. Obrigada. Gente, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Right.